No campo, um tal de Yuki finalmente terminou o serviço. O fazendeiro, agradecido, ofereceu uma grana, mas ele recusou na hora, dizendo que não aceitava pagamento por fazer o bem. Quem ouviu ficou de queixo caído, e o velho fazendeiro chorou, dizendo que a Vila do Moinho jamais o esqueceria. Logo depois, Yuki recebeu uma notificação. Sua reputação na vila subiu 1 ponto. Isso o motivou ainda mais, pois estava perto de seu objetivo. O jogo em que ele estava, Catástrofe Divina, lançado há uma semana, já tinha atraído 1 bilhão de jogadores no primeiro dia, por sua liberdade. Com encontros realistas com monstros, virou o mais popular do mundo. Além disso, o grande atrativo do jogo eram suas inúmeras profissões. Com seu progresso, faltava só 1 ponto para ser um cavaleiro sagrado, mas ele se arrependia das recompensas perdidas, já que reputação era essencial. Mais tarde, ele seguiu seu caminho e notou um homem de preto tossindo fraquinho. O homem o viu se aproximar e se levantou para pedir ajuda. Ao ouvir isso, Yuki perguntou, todo animado, se ele realmente precisava de sua ajuda. O homem confirmou e perguntou se era conveniente. Yuki logo topou, achando que missões em Mount City seriam moleza. O velho então lhe entregou um anel para entregar na cidade, mas Yuki achou estranho, Mount City era logo ali. Mesmo assim, o velho insistiu que ele pegasse. Jogou o anel para o alto, forçando Yuki a pegá-lo às pressas, e ele caiu perfeitamente em seu dedo. Num instante, um feixe de luz o atingiu e rasgou suas roupas. Então, ele se viu com um novo manto, equipamentos estranhos nas mãos e uma insígnia de caveira no peito. Confuso, examinou a aparência, mas foi interrompido. O sistema o nomeou Tirano e o velho comemorou. Ele abriu a interface na hora. Sua profissão mudara para Tirano, com 100 de reputação negativa. Ficou chocado. Sua reputação suada sumiu num piscar de olhos. De repente, o velho tossiu de novo para chamar sua atenção. Ele cutucou Yuki, dizendo que agora estavam do mesmo lado, mas Yuki, furioso, o questionou por tê-lo enganado. O velho respondeu que ele mesmo disse que dava conta de qualquer missão, e isso fez Yuki agarrar suas roupas com raiva. Ele gritou que todo o esforço para ter reputação de cavaleiro sagrado tinha sido jogado fora, mas o velho insistiu que tiranos superam cavaleiros sagrados. Ao ouvir isso, Yuki não pôde evitar sentir um desespero profundo. Então o velho garantiu que ele era agora um discípulo de tiranos e seria respeitado. Naquele momento, Yuki de repente se tocou de algo. Ele lembrou que sua reputação caiu para menos 100, e o velho confirmou. Yuki então ouviu que sua liberdade tinha acabado e pensou em deletar a conta. Mas o velho jurou que ele não perderia em vão, e lhe concedeu uma habilidade. Assim que a recebeu, o velho sumiu em chamas. Então ele bateu o pé no chão furioso, exigindo respostas, mas nada veio. Sem outra opção, seguiu em frente e decidiu checar a profissão de tirano, mas nem o sistema dava informações sobre ela. Então ele acreditou ter sido enganado e voltou para a cidade em busca de uma nova profissão. Depois de um tempo, finalmente chegou. No entanto, encontrou os portões bem fechados e guardas patrulhando a área. Ele se perguntou se uma guerra ou evento especial estava para começar, já que esses eventos davam grandes conquistas e reputação aos jogadores. Sabendo disso, pensou que poderia ser sua chance de recuperar a reputação. Então ele se aproximou do portão e pediu para entrar. Antes que pudesse chegar perto, um guarda o avisou para parar ou atacariam. Ele olhou em volta para ver se o aviso era para outra pessoa, mas não havia ninguém, e ele percebeu que era para ele. Ele tentou explicar que não era do mal, mas sua insígnia brilhou contra eles. Um soldado sacou a espada e gritou que um tirano estava vindo. Os soldados avançaram de uma vez, forçando-o a fugir. Ele percebeu que não podia entrar na cidade. Naquele momento, o anel em seu dedo de repente acendeu, e um aviso do sistema apareceu, perguntando se ele queria ativar uma habilidade de vilão. Enquanto ele se perguntava o que aquilo significava, tropeçou sem querer. Como resultado, rolou pelo chão e logo foi cercado por soldados. Sem outra escolha, ele olhou para a interface, decidido a reiniciar depois. Finalmente, resolveu ativar a habilidade. Seu anel então imediatamente se incendiou com chamas ardentes. Naquele momento, um soldado avançou para derrubá-lo. Então ele se virou rápido e sacou a espada. Quando o ataque veio, ele desviou com facilidade. Então ergueu a lâmina e contra-atacou com um golpe rápido. Com isso, causou 1000 de dano ao soldado. Ficou chocado ao ver um acerto crítico, mesmo sendo apenas nível 1. Mas logo foi marcado como procurado por atacar um guarda, então pediu perdão apressadamente aos guardas ao redor. No entanto, eles o ignoraram e continuaram o ataque. Sem escolha, ele revidou, pedindo desculpas sem parar. Enquanto a batalha continuava, ele notou 3 soldados avançando com suas habilidades. Tinha certeza de que estava acabado e se preparou. Mas quando os ataques o atingiram, percebeu que mal doeu e só reduziu 5 pontos de sua vida. Ao perceber isso, ele contra-atacou imediatamente, os derrubou e drenou a vida deles, ainda murmurando desculpas. Em pouco tempo, a área ecoava com sua voz pedindo perdão. No fim, ele era o único de pé, cercado por soldados caídos.
Finalmente, ele teve a chance de checar sua interface de novo. Confirmou que seu poder estava ligado à habilidade de vilão, alimentado por sua má reputação. Depois de descobrir isso, ele olhou em volta, pensando que sua sorte não era tão ruim assim. Embora tenha escapado da cadeia, ele suspirou, sabendo que não podia voltar para Mount City, então decidiu ir para a Cidade do Caos. Mas primeiro checou o equipamento dos soldados, só encontrando aço. Pouco depois, o líder da guarda chegou com reforços. Mas chegaram tarde demais e encontraram corpos e equipamentos empilhados. Um soldado então relatou que um aventureiro era o responsável, embora ele duvidasse. Mesmo assim, o líder colocou uma recompensa de 200 de ouro por Yuki. Mas enquanto ele jurava que suas leis não se dobrariam, Yuki saiu andando casualmente, bocejando. Depois de um tempo, foi notificado de uma recompensa de 200 de ouro por sua cabeça. Então resmungou que seu sonho de cavaleiro sagrado foi esmagado por essa reputação negativa. E seu único consolo era a habilidade de vilão, que durava 1 minuto com 1 hora de recarga. Deixando isso de lado, a fome logo o dominou e diminuiu seus passos. Bem nessa hora, ele avistou um aldeão por perto. Ele pensou que a vila poderia ter comida, então o cumprimentou. No entanto, o homem o reconheceu como um tirano e fugiu apavorado. Vendo isso, ele considerou consertar sua reputação, mas não tinha certeza se conseguiria. Mais tarde, ao entrar na vila, os moradores ergueram armas, mandando-o ficar longe. Ele tentou se explicar, mas todos se espalharam em pânico. Então ele ficou sozinho. Ficou confuso sobre como sabiam que ele era um tirano, até que avistou a insígnia em seu peito. Mas seu estômago roncou de novo, então decidiu procurar comida e algo para cobrir sua insígnia. Começou a vasculhar a área e logo encontrou linguiças penduradas por perto. Embora hesitasse, já que os aldeões tinham sumido, estava com muita fome para resistir e começou a comer. Em pouco tempo, ele continuou roubando comida e sua reputação afundou ainda mais. Depois de finalmente satisfazer a fome, saiu e notou uma capa pendurada por perto. Achando que ficaria boa para esconder a insígnia, pegou-a e viu que lhe caía bem. Embora isso tenha baixado sua reputação mais uma vez. Depois, os aldeões voltaram e checaram suas casas. Um deles logo gritou que suas linguiças tinham sumido, mas encontraram apenas comida e uma capa levadas, então se perguntaram se exageraram. Um careca confirmou Yuki como tirano pela insígnia de caveira, mas outro aldeão achou um bilhete. Leram a nota de Yuki dizendo que ele estava morrendo de fome e voltaria, mas em vez de acalmá-los, só aprofundou o medo. Ao mesmo tempo, Yuki espirrou de repente quando falavam mal dele, mas ele presumiu que os aldeões estavam falando dele com gratidão depois de ler seu bilhete. Mais tarde, ele finalmente chegou à Cidade do Caos. Assim que entrou, a atenção das pessoas ao redor se voltou para ele. Viu também gente caída nas ruas e se perguntou se era mesmo a Cidade do Caos, já que os fóruns diziam que era uma zona brutal de 3 vias, mas pessoalmente parecia pior. Depois de caminhar um pouco, avistou uma taverna. Lembrou que esses lugares eram ideais para coletar informações e suprimentos, então decidiu entrar. Depois que se sentou, o barman perguntou o que ele queria. Assim, ele pediu 20 leites e 20 porções de comida de longa duração. O barman então comentou que aquilo era um pub, e não uma creche, o que fez os bebedores próximos caírem na gargalhada. Apesar disso, Yuki recusou pedir álcool. Então o barman o avisou que tudo ali era caro. Yuki então respondeu que tinha ganhado 50 pratas de monstros. No entanto, o barman disse que o pedido custava 4 de ouro e duvidou que Yuki pudesse pagar. Os aventureiros próximos também zombaram que só os ricos aguentavam a Cidade do Caos. Quando Yuki se levantou, riram ainda mais alto, mas o viram ir em direção ao quadro de avisos, então o aconselharam a ir embora. Alguns até avisaram que as missões eram mortais, e além de suas capacidades, mas ele os ignorou e pegou um dos cartazes. Ele o apresentou ao barman e perguntou onde as recompensas podiam ser resgatadas depois de terminar. O barman franziu a testa e perguntou se ele falava sério sobre caçar um Keski. No momento em que o nome foi mencionado, a sala ficou em silêncio, mas logo explodiu em gargalhadas. O barman então disse que a recompensa de um Keski daria para abrir uma taverna, mas avisou que era feroz. No entanto, Yuki saiu dizendo que voltaria, então o barman alertou contra promessas vazias. Enquanto outros falavam da rara carne de Keski, Yuki resolveu pegar a recompensa e limpar sua cabeça. Enquanto isso, o barman imaginou que Yuki morreria e não traria lucro. Então ele bateu na mesa, frustrado, resmungando que seu pedido também foi levado. Com isso, ele colocou o cartaz de lado, pensando que era um desperdício. Especialmente porque a missão envolvia um Keski de alto nível com um prêmio de 500 de ouro. Mais tarde, em seu caminho, Yuki começou a procurar uma lagoa próxima. Ele lembrou que Keskis viviam nessas áreas, mas a terra parecia muito estéril. Então ele parou para descansar primeiro, e sentiu a fome voltando de novo. Enquanto comia um pouco de comida seca, lembrou da floresta noroeste e decidiu ir. Mais tarde, após sua refeição, sentiu-se satisfeito e pronto para seguir em frente. No entanto, o chão de repente começou a tremer. Ele olhou em volta, mas não viu nada, então se perguntou se era um terremoto ou uma fera. Logo, os tremores ficaram mais fortes, então ele sacou a espada animado, pensando que sua presa tinha chegado. Mas o que emergiu do chão era apenas um pequeno verme. Decepcionado com isso, ele soltou um suspiro. Mas no instante seguinte, a criatura se expandiu rapidamente para uma forma massiva.
Era o Casque de nível 40, então ele se sentiu sortudo e surpreso porque veio aqui em vez de uma lagoa. Antes que pudesse pensar mais, o Casque abriu a boca, tentou até avançar sobre ele, então Yuki correu para contra-atacar. Sua lâmina atingiu a criatura, causando 830 de dano, e ele continuou sem hesitar, causando a mesma quantidade de dano. No entanto, ele não percebeu que estava revidando, então foi atingido por sua enorme cauda e lançado rolando pelo chão. Deitado ali, sentiu-se irritado por o dano causado parecer tão pouco, mas logo percebeu que seus atributos tinham aumentado mais de 30 vezes. Portanto, ele concluiu que se a luta continuasse assim, o Casque acabaria caindo diante dele. O monstro soltou um grito estridente mais uma vez, e Yuki respondeu com um grito enquanto avançava também. Saltando no ar, ele se moveu acima do Casque e o pegou de surpresa. Então ajustou sua posição no ar e se virou para finalmente acabar com ele. Com imenso poder, cravou sua espada profundamente na cabeça e o Casque soltou um grito ensurdecedor de dor. Logo depois, o sistema o notificou que sua caçada ao Casque estava completa. Aproveitando o cadáver ali, ele pegou seu chifre épico e escama rara, sabendo que a recompensa era ótima. Infelizmente, o equipamento precisava de nível 25. Mas ele era só nível 13 antes, então se sentiu satisfeito já que derrotar o monstro de elite lhe deu muitos níveis. E pela primeira vez, viu um tirano valioso, mas ansiava por mudar de classe para não ser caçado. Seguindo em frente, virou-se para o cadáver e decidiu colocar todos os pontos em força para levá-lo. Depois, tentou arrastar o corpo com todas as suas forças, mas o Casque era grande demais para mover. Ele caiu no chão exausto, pensando que alguém poderia roubá-lo se o deixasse para trás. No entanto, ele não teve escolha a não ser voltar primeiro e entregar a tarefa. Mais tarde, na taverna, ele declarou com confiança que havia matado o Casque. A sala ficou em silêncio por um momento depois de ouvir isso. Mas alguns aventureiros começaram a duvidar de sua afirmação, pensando que ele estava apenas se gabando. Do outro lado, um bêbado o lembrou como o garoto que pegou a missão ontem. O lugar logo se encheu de risadas depois de ouvir isso. O bêbado então se aproximou, zombando dele por ousar voltar. Ele até alegou que Yuki só brincou e voltou para salvar a cara. Com isso, o bêbado disse que sua afirmação só o fazia parecer ridículo. Mas enquanto ele ria, Yuki simplesmente perguntou ao barman se podia resgatar sua recompensa. Isso irritou o bêbado, que perguntou se Yuki achava que alguém acreditava nele. O barman então interveio, dizendo a Henry que ele resolveria, já que era seu bar, então Henry voltou relutantemente ao seu assento. Depois disso, o barman perguntou a Yuki onde estava o corpo do Casque. Ele disse que sua carne era famosa como a melhor e a missão era obtê-la. Portanto, deixou claro que sem o cadáver não haveria recompensa. Yuki respondeu que o corpo estava fora da cidade, pesado demais para ele sozinho, mas que tinha provas. No entanto, o barman bateu na mesa e o interrompeu. Ele o acusou de contar mentiras tão desajeitadas sem entender sua situação. Logo, as pessoas sussurravam. O barman era Kars, um fora da lei com uma recompensa de 100 de ouro. E enquanto Yuki ouvia isso, ouviu Kars dizendo que ele era corajoso por fazer aquilo. Ele então tirou os óculos dizendo que fazia tempo que ninguém ousava zombar dele. Então escolheu mostrar sua força e exigiu saber quem Yuki pensava que era o tolo. Yuki logo sentiu a aura esmagadora e agora entendeu por que todos o temiam, mas ainda insistiu que o corpo do Casque estava lá fora e cabia a ele verificar. Quanto à recompensa, ele deixou claro que tinha que ser dada. Kaz ficou momentaneamente atordoado ao ouvir isso. Logo, ele riu alto, perguntando à multidão se eles ouviram Yuki. Ele então pulou sobre o balcão, confrontando-o, e perguntou se estava sendo ameaçado. Sem hesitar, ele desferiu um soco, declarando que Yuki estava pedindo para morrer. Mas Yuki simplesmente sorriu e esperou. Quando o soco veio, ele desviou com facilidade, embora o impacto ainda se espalhasse além de seu corpo. Kaz então zombou, alegando que ele era só um pouco rápido. Então preparou outro golpe e estava confiante de que acertaria desta vez. Percebendo que ele não o pagaria, Yuki resolveu lhe dar uma lição. Enquanto o soco se aproximava, ele disse calmamente que não o mataria por seus ouros. A multidão ouviu isso, então o ridicularizou e gritou para Kars destruí-lo. No entanto, assim que o punho de Kars estava prestes a acertar, ele parou de repente no ar. Ele havia notado que a espada de Yuki já estava apontada para ele. Antes que pudesse reagir, uma dor aguda se espalhou pelo peito. No entanto, Yuki disse que não tinha intenção de matar, apenas de hospitalizar se necessário. Ele até girou a lâmina, comentando que Kars cobriria os custos. Ouvindo isso, Kars reconheceu silenciosamente a força de Yuki, mas a multidão o provocou e perguntou se ele não conseguia vencer um mero garoto. Ele então gritou para pararem e se recomporem, pois sabia que os outros se voltariam contra ele se mostrasse fraqueza agora. Assim, atacou novamente, fingindo com a esquerda antes de golpear. Mas desta vez, Yuki nem desviou e o golpe acertou, mas ele permaneceu completamente inalterado. Então Kars ficou chocado. Ele também percebeu que nenhuma fração de sua força tinha efeito. Frustrado com isso, reuniu mais poder. Lançou outro soco com força total. No entanto, Yuki disse que Kars era forte, mas azarado, já que seus próprios atributos se multiplicaram muitas vezes.
Kars ainda continuou e enviou ondas de choque pela taverna. Acabou até chegando ao lado de fora. Quando a poeira baixou, a taverna estava em desordem. No entanto, a multidão ao redor olhou em descrença para o resultado. Eles descobriram que Yuki estava ileso pelo golpe. Ele até comentou que tais ataques só podiam reduzir uma pequena fração de sua vida. Kars então implorou assustado para ele ir embora, mas Yuki apenas avisou que poderia matá-lo por acidente. Então ele ergueu a espada, decidindo golpear com o lado chato. As pessoas próximas observavam cautelosamente. Até Henry começou a se perguntar se a afirmação de Yuki sobre matar o Kasuke era verdade. Logo, gritos dolorosos encheram a taverna enquanto Kars era espancado. Yuki então se perguntou o que fazer se ele ainda recusasse, já que cada golpe tirava a vida de Kars. Com esse pensamento, ele declarou friamente que talvez fosse melhor matá-lo. Kars ficou apavorado com isso e finalmente concordou em pagar. Ouvindo isso, Yuki aceitou, já que o salvava de lidar com o corpo do Kasuke. Depois de embainhar a espada, pediu o dinheiro, e Kars disse que daria rápido. Em seguida, ele juntou as moedas, mas deixou cair algumas no caminho, então teve que pegá-las sozinho, e então as colocou na bolsa de Yuki. Assim que terminou, perguntou se estava correto, e Yuki respondeu com base em sua própria contagem. Ele afirmou que o pagamento ainda estava faltando 20 moedas de prata. Isso imediatamente fez Kars suar frio. E sem perder tempo, ele correu para dentro para pegar o valor restante, mas só encontrou seu armário vazio, então caiu no chão percebendo que não tinha mais nada. De repente, Yuki apareceu e o lembrou do que ele havia dito antes. No entanto, ele não conseguia se lembrar e ficou mais ansioso. Yuki então pediu novamente 20 refeições e leite, ao que Kars aceitou. Então ele correu mais uma vez para prepará-los. Enquanto isso, os aventureiros ficaram curiosos sobre o passado de Yuki depois que ele esmagou Kars. Depois de um tempo, Kars voltou com os itens. Yuki verificou cuidadosamente cada saco e confirmou que havia 20 porções de pão e leite. Satisfeito com isso, ele pegou tudo e o elogiou. Com isso resolvido, ele finalmente se virou para sair da taverna. Então Henry soltou um suspiro de alívio, pensando que tinha acabado. Mas Yuki reapareceu, instruindo Kars a sair da cidade e encontrar o corpo. Depois de dizer isso, ele foi embora de vez. Kars agora acreditava em Yuki e considerou ir confirmar. Bem nessa hora, a porta da taverna abriu de novo. Todos se assustaram quando a pessoa mencionou a intensa atividade do dia. Então ela se perguntou por que o lugar tinha fechado tão cedo. Percebendo que era Vicky, Henry disse que ela quase os assustou. No entanto, ela esclareceu que só veio com notícias de uma recompensa por um garoto valendo 200 de ouro. Enquanto ela dizia que queria conhecer o garoto, Kars pensou em abrir uma nova loja em outro lugar. Enquanto isso, Henry perguntou a Vicky o que ela tinha dito. Ela repetiu que esperava conhecer o garoto, mas ele perguntou sobre o comentário anterior dela. Então ela mencionou um garoto com aparência fraca, com uma recompensa de 200 moedas de ouro. Ouvindo isso, Kars perguntou se o garoto estava usando um casaco preto comprido. Ela então mostrou o perfil e questionou como eles sabiam. Vendo que a recompensa era o dobro da dele, ele finalmente entendeu por que não conseguia vencer Yuki, mas sua expressão a levou a suspeitar que ele já o havia conhecido. Ela ofereceu 10% da recompensa pela localização do Yuki, mas Henry recusou, dizendo que Yuki não era fraco, já que detonou o Kars. Ao ouvir isso, ela olhou para Kars, que só avisou para tomar cuidado com o que falava, e os olhos dela caíram na ferida no peito dele. Achando que Yuki seria fácil de abordar, ela perguntou onde ele tinha ido. Os aventureiros por perto já estavam fazendo a aposta de que o fim dela estava próximo. Enquanto isso, Yuki perambulava pela cidade, mas não achava um ferreiro. Ele também precisava ir à prefeitura para resolver a questão da recompensa, mas com as habilidades atuais, temia ser preso, já que seu poder de vilão durava pouco. Percebendo que precisava se preparar, ele checou o inventário. Ele olhou para o chifre de Kasuke pensando em usá-lo como arma. Naquele instante, um cara perto de um beco perguntou o que ele procurava, e Yuki respondeu que precisava de um ferreiro. O homem se gabou de ser o melhor da cidade, mas Yuki duvidou pela aparência dele. O cara então explicou que só se vestia a caráter quando estava trabalhando. Yuki achou razoável. De repente, o homem o puxou e perguntou se ele queria consertar ou forjar armas. Yuki ficou desconfiado, sabendo que ferreiros vendem o que já tem, mas manteve a confiança em sua habilidade. Então, já dentro do beco, ele disse que queria uma arma forjada. O homem, todo animado, pediu os materiais. Yuki tirou o chifre e o cara logo arregalou os olhos para o material valioso. Prometeu forjar a melhor arma em troca. No entanto, Vicky chegou e o desmascarou como um mentiroso. O homem ficou furioso e pediu que ela se explicasse. Ela o chamou de Brian, conhecido por fraudes e por ter roubado o rubi dela antes. Mesmo assim, Brian argumentou que não era da conta dela e a acusou de estragar o negócio. Então ela tirou um papel, decidida a não repetir o passado, mostrou a recompensa do Yuki e o avisou para não se ofender. Brian fugiu rapidinho, enquanto ela o lembrava da taxa pela informação. Depois disso, Yuki começou a perguntar quem ela era e por que o estava ajudando. Ela se apresentou como uma mercadora de informações raras.
Ela até citou ter vendido informações sobre o roubo de ouro de Darum e o sumiço dos Lordes de Segus. Quanto a ajudá-lo, disse que a fama dele de arrumar encrenca o tornava um parceiro ideal, então ela mostraria sinceridade levando-o ao melhor ferreiro. Dito isso, ela estendeu a mão e esperou a resposta dele. Yuki finalmente concordou, mas ameaçou cortar relações se fosse enganado, e ela prometeu que não faria isso. Mais tarde, enquanto viajavam, ele perguntou se o ferreiro era perto, e ela disse que a cidade de Varuga estava à frente. Deixando isso de lado, ela perguntou se ele realmente tinha matado o Casque. Ele respondeu que sim, e que não tinha sido nada difícil, o que a fez perceber que precisava ganhar a confiança dele rápido para a parceria funcionar. Depois ela apontou para frente e explicou que o velho ferreiro usaria bem os materiais dele. No entanto, ele duvidou que conseguiria entrar na cidade, então ela disse que estava preparada. Ela o levou a uma entrada secreta nos esgotos da cidade de Veruca. Ao entrarem, ela disse que o cheiro era ruim, mas era mais seguro. Já que os guardas evitavam esses lugares, mesmo sendo o dever deles, ela também comentou que os esgotos passavam por toda a cidade, o que não era ideal, mas bem útil. Mas no caminho, ele viu uma criança e sentiu que o lugar também não era pacífico. Mais tarde, ela o alertou para ter cuidado com os guardas e não olhar para cima. Então ele fechou os olhos, avisando a si mesmo para não confiar em NPCs tão facilmente. Já dentro da cidade, chegaram a uma casa e Vicky chamou por Tim. Enquanto isso, Yuki achou a loja bem comum e duvidou que fosse a melhor. Logo a porta abriu, e um homem saiu perguntando quem eram. Então Vicky respondeu rapidinho que era ela. Tim a reconheceu e comentou que não esperava que ela tivesse crescido tanto. Depois ela apresentou Tim como amigo de seu pai e o melhor ferreiro. Yuki o cumprimentou, embora ainda tivesse suas dúvidas. Vicky então explicou a situação do Yuki e a necessidade dele de uma arma forjada. Tim concordou em deixá-lo ficar, mas recusou forjar, dizendo que estava aposentado. Surpresa, ela revelou que usariam um chifre de casque como material, o que o fez perguntar se era mesmo, e ela confirmou. Ela ainda provocou, dizendo que as desculpas dele provavam que não sabia usar. No entanto, ele declarou que forjaria não só uma arma, mas uma do tipo crescimento. Yuki ficou surpreso com a arma que podia crescer, mas Tim perguntou primeiro se ele realmente acreditava que ele forjava armas de primeira. Em resposta, ele tirou o chifre e disse que não havia motivo para não acreditar. Vendo um material de alta qualidade, Tim não conseguiu esconder a empolgação. Ele o tocou suavemente e lembrou que fazia anos. Olhando para Yuki, ele agradeceu pela confiança. Então, finalmente declarou que começaria imediatamente. Quando a porta se fechou, Vicky disse a Yuki para não se ofender e ele concordou. No entanto, ele lembrou do comentário de Tim e questionou se ele já havia trabalhado com aquilo antes. Ela então pegou a mão dele e disse que ele tinha perguntado à pessoa certa, mas que estava muito quente lá dentro. Já do lado de fora, ela disse que Tim havia forjado a lendária presa da verdade. Yuki ficou meio chocado ao ouvir isso, e admitiu que não esperava um passado assim. Naquele momento, Vicky notou algo por perto. Ela rapidamente o agarrou pelo ombro e o virou. Também colocou um dedo nos lábios dele para fazê-lo calar. Então o lembrou que soldados estavam patrulhando e ele precisava ficar escondido. Enquanto ele lutava para respirar, ouviu-a dizer que Tim não devia ser incomodado. Depois de um tempo, conseguiram evitar os guardas. Não muito depois, Tim saiu e agradeceu por terem esperado. Ele então entregou a espada a Yuki, esperando que atendesse às expectativas dele. Yuki confirmou imediatamente que a espada com chifre podia mesmo crescer. Ela também tinha 3 efeitos especiais, cada um excepcional. De repente, Tim perguntou se ele estava satisfeito, então Yuki se curvou e agradeceu por forjar tal arma. Mas Tim apenas estendeu a mão e disse que não havia necessidade de agradecer. Então, declarou que a taxa total de forja era de 200 moedas de ouro. Vicky também exigiu 20 de ouro pela informação e ajuda passada. Então Yuki sentiu que tinha caído numa armadilha. Mesmo assim, ele admitiu que não tinha o ouro, mas ela ofereceu crédito. Ela o lembrou do acordo deles, dizendo que ele pagaria com tarefas e recompensas. Mais tarde, enquanto caminhavam, ela falou da feira do Forte Riel e de um trabalho de assassinato de um ancião Sumu. Yuki, no entanto, questionou por que era tudo trabalho ilegal. Ela respondeu rapidinho que a recompensa por ele tornava empregos legais inalcançáveis. Ele então insistiu que pagaria a taxa dela e queria trabalho legal em vez de ser caçado. Então ela resmungou sobre a ironia de um criminoso fugindo do crime, mas concordou com o pedido dele. Logo ela achou um trabalho de mercenário e ele aceitou ouvir os detalhes. Eles então falaram de Segus e Halma levantando tropas para a guerra um contra o outro. Numa hora dessas, a força importava e grandes contribuições poderiam apagar a recompensa dele. Ouvindo isso, ele concordou, na esperança de ganhar dinheiro e apagar a recompensa. Mais tarde, ao chegarem à cidade, notaram muita gente saindo e perceberam que a situação era séria. Ao se aproximarem do portão, os guardas os pararam. Vicky explicou rapidinho que não eram inimigos, mas o guarda respondeu que ninguém deles estava estacionado lá fora. Ela então explicou que vieram como mercenários para recrutamento. Com essa razão, o guarda mandou que fossem ao quartel e se alistassem. Mais tarde no caminho, ela avisou que o Lorde de Halma era sinistro, mas rico, enquanto o de Sago era justo, mas pão duro.
No entanto, ele disse que integridade significava menos risco, então o salário menor não importava. Isso a fez questionar rapidinho se ele sabia que era um vilão, mas o poder dele tornava isso irrelevante. Mais tarde lá dentro, a inscrição de Yuki foi recebida, mas disseram que não eram bem-vindos na cidade de Sego. Vicky reagiu surpresa, então o homem explicou que a reconhecia como nada mais que uma fofoqueira da cidade do caos. Quanto a Yuki, ele viu através do disfarce. Acusou-o de matar guardas de Malte, mas retrucou que os guardas de Sego deles eram mais fortes. Então ele os mandou ir embora, já que o Lorde dele não tinha interesse. Vicky bufou por ser rejeitada. Ela então perguntou se eles não temiam que pudessem se juntar a Hala. O homem se virou rapidinho com as palavras dela. Então ele riu com os guardas, pensando que Sagos venceria mesmo se eles mudassem de lado. No entanto, ele agora se recusava a deixá-los ir e ordenou que os guardas os cercassem. Vicky admitiu rapidinho que tinha falado demais, mas insistiu que a taxa ainda valia. Yuki ficou irritado ao perceber que limpar sua recompensa não era tão simples. Ele então disse ao homem para dispensar os guardas e ele agiria como se nada tivesse acontecido, mas o cara só riu e disse que ele estava cego para a situação. Ele argumentou que temiam perder tempo, então os prenderia para sempre. Yuki sacou a espada e disse que ele ficaria desapontado. O guarda que viu isso começou a suar frio. No instante seguinte, uma aura escura se espalhou de sua lâmina enquanto ele proclamava a derrota deles. O homem ainda recusou e ordenou que os guardas o prendessem. No momento em que falou, seus óculos se estilhaçaram de repente. Num instante, Yuki apareceu e cortou a vida dele para 50 mil. O pescoço do homem quebrou por causa disso. Assim que o corpo dele atingiu o chão, Yuki foi notificado de que atacou o grão-mestre e agora era procurado. Os soldados atrás dele ficaram chocados. O grão-mestre estava morto, então eles se viraram para Yuki para fazê-lo pagar. Todos avançaram para vingar seu grão-mestre, mas Yuki permaneceu imóvel e ativou silenciosamente sua habilidade de vilão. Com um golpe, ele reduziu a vida deles para 20 mil. Outra notificação apareceu e confirmou que os guardas de Seigo estavam mortos. Sua espada também foi fortalecida e o incitou a matar mais. Ele rapidamente a rejeitou e insistiu que a espada não podia controlá-lo. Vicky ouviu isso e o apressou para fugir enquanto podia. No entanto, ele recusou e insistiu que a fuga era inútil depois de ser menosprezado. Naquele momento, mais soldados chegaram para capturá-lo. Vicky então o pressionou para largar o orgulho, já que ela não aguentava mais. Yuki ficou em silêncio por um momento e atacou de novo, derrubando os guardas que a ameaçavam. Vendo isso, ela o chamou de louco por também colocar a vida dela em risco. Ele então respondeu enquanto lutava que não importava, pois ele podia ser ressuscitado. Mas ela insistiu que ela morreria de verdade, e como parceiro, ele não podia arriscar a vida dela. Ele então estendeu a mão e a assegurou de que ela nunca seria presa ou morta. As palavras dele rapidamente suavizaram a expressão dela. No entanto, ela esclareceu que não o pagaria nem abateria a dívida dele. Enquanto isso, na porta, um homem que tinha visto o massacre tentou escapar. Contudo, ele congelou quando alguém perguntou aonde ele ia. Ele cambaleou para trás e ficou chocado ao ver Yuki já ali. Yuki então ergueu a espada na direção dele. Ele comentou que o grão-mestre que o irritava já tinha ido. Antes que pudesse continuar, o homem admitiu que já sabia. Yuki parou, confuso com o que o homem queria dizer. O castelã então prometeu entregar Sagos e arcar com as consequências. De repente, o sistema coroou Yuki como Lorde de Sagos, mas todos os NPCs dali desapareceriam. Vicky logo apareceu ao lado dele, provocando-o como o novo Lorde da cidade. Ela casualmente ofereceu cuidar da publicidade para ele, e ele recusou. Mesmo assim, ela saiu, dizendo que ele estaria nas notícias de amanhã, enquanto ele tentava impedi-la. Ele então foi deixado como novo Lorde de Sagos e gritou que nunca quis aquele trabalho. Mais tarde, naquela noite, em Halauma, um servo correu para dizer ao Lorde que algo havia acontecido. Mas o Lorde retrucou que devia ser urgente ou ele seria jogado aos cães. Então, o servo soltou que Rama poderia cair se ele não agisse. Isso chamou a atenção dele, e ele ordenou uma explicação completa. Assim, o servo entregou-lhe um documento. Ele então leu. Era sobre Yuki espalhando o caos no poderoso exército de Sagos. No entanto, o rosto dele mudou ao ver que Yuki havia matado os guardas e tomado Sagos. Na hora, ele pensou que Yuki era um demônio para Hala. Então perguntou sobre os planos de Yuki, mas o servo respondeu que Yuki ainda estava descansando. Ouvindo isso, o Lorde ordenou que tesouros fossem preparados para ganhar o favor de Yuki. Enquanto isso, na taverna, Kaz ouviu falar de Yuki e o chamou de insondável. Ele então se perguntou se Yuki viria atrás deles, o que fez os outros o impedirem. Henry também foi questionado e confirmou que Yuki matou o Lorde após o insulto do grão-mestre. Ouvindo isso, a taverna inteira ficou em silêncio. Em outro lugar, outros jogadores reclamavam que o par era difícil, mas Yuki derrubou cegos facilmente. Mas um deles avisou para ter cuidado, já que um guarda quase o matou por verificar isso. De repente, uma garota disse que o nome da pessoa era Yuki e os apressou para visitar Sagos. Enquanto isso, Yuki recebeu avisos concedendo-lhe poder para definir as regras da cidade. Então ele ficou maravilhado com os benefícios, já que a senhoria da cidade não era seu objetivo. Ao mesmo tempo, o antigo Lorde da cidade permaneceu ajoelhado diante dele. Ele acreditava que seu fim estava próximo e Yuki apenas o atrasava. No entanto, Yuki perguntou por que ele ainda estava ajoelhado e mandou ir, mas ele ainda recusou e acreditou que Yuki estava pregando peças nele. Naquele momento, um barulho irrompeu lá fora.
Yuki avançou para inspecionar enquanto o Lorde se preparava para a morte. No entanto, ele apenas passou por ele e comentou que os jogadores estavam chegando. Da sacada, ele viu um grande número de jogadores reunidos lá embaixo. Contudo, eles começaram a ir embora, achando que era viagem perdida. Ouvindo isso, Vicky questionou se eles não tinham medo de Yuki. No entanto, Yuki perguntou sobre a ausência dela e ela disse que o promoveu para atrair visitantes. Ele então disse que seu plano original era ganhar dinheiro para a recompensa, mas agora sua reputação sofria. Mas ela lembrou de tê-lo apressado para fugir, mas ele recusou, e agora não importava. Afinal, os aventureiros começaram a ir embora, dizendo que o lugar era sem graça. Yuki então se preparou, sabendo que precisava mostrar dominância. Caso contrário, ele não ganharia absolutamente nada. Ouvindo isso, Vicky perguntou o que ele planejava fazer, mas ela ficou surpresa ao vê-lo correndo seriamente em direção a eles. O impacto de sua aterrissagem chamou a atenção de todos. Eles se viraram confusos e alguns pensaram que uma explosão tinha acontecido, mas quando a poeira baixou, ficaram chocados ao ver uma pessoa por trás. Yuki se levantou e esticou os braços. Então ele os recebe na nova cidade do caos e se declara Lorde. As garotas o acharam diabólico, mas incrivelmente bonito. No entanto, alguns homens negaram sua reputação lendária escrita nos relatórios. Ouvindo as dúvidas deles, ele perguntou à pessoa o que ela achava. O homem disse que ele parecia fraco e usou truques para ganhar a cidade. Uma garota por perto ficou curiosa com ele, mas a amiga avisou que ele era o famoso Lester da Cidade do Caos. Elas também comentaram que ele já estava no nível 20 e bem à frente da maioria. Lester então avançou, dizendo que Yuki não podia reivindicar a nova Cidade do Caos sem conhecê-lo. Sem hesitar, ele avançou pretendendo matá-lo. Enquanto atacava, imaginou-se facilmente tomando o assento do Lorde da cidade. Mas Yuki permaneceu imóvel e sorriu levemente enquanto o golpe atingia. A força levantou fumaça que rapidamente preencheu os arredores. Quando a poeira se dissipou, os outros questionaram se a luta havia acabado. Eles então viram Yuki permanecer de pé e derrotar o Lester de nível 20. Enquanto se perguntavam o nível de Yuki, Lester jazia nocauteado, com 4 minutos para reviver. De repente, Yuki admitiu que a cidade estava em ruínas, mas alertou contra atos imprudentes. Ele disse que todos eram livres para vir, mas os infratores pagariam. Mas ele também os assegurou que Segus oferecia chances para quem a ajudasse a crescer. E como jogador, ele disse que emitiria missões e lideraria atividades em equipe como NPCs. Então ele se moveu para emitir sua primeira missão e exercer sua autoridade como Lorde. Ele revelou que a cidade em ruínas precisava de limpeza e ofereceu 10 cobres por 3 áreas, mas avisou que era limitado, então os jogadores aceitaram a tarefa rapidinho. Alguns até sonhavam em se tornar lords, enquanto outros achavam essa tarefa melhor que empregos ingratos. Não muito depois, eles correram para limpar e competiram para terminar primeiro. Yuki viu isso e não pôde deixar de sorrir. Vi que logo chegou batendo palmas e elogiando-o por ter se saído bem. Mas ele a mandou parar com a bajulação, então ela o lembrou dos convidados que estavam chegando. Yuki então recebeu um aviso de que uma delegação estava vindo da cidade de Hala. Perto dali, o ajudante de Hala olhou em volta, pensando que não havia ninguém. Quando ele avistou Yuki e Vicky, presumiu que eram civis. Então ele acreditou que o diabo não estava matando à vista e que conversas poderiam acontecer. Ele então se apresentou como Sura e disse que o Lord Hatch veio para encontrar o novo governante de Segus. Então ele perguntou se eles sabiam onde encontrá-lo. Vicky sorriu, sabendo de tudo. Então ela apontou para Yuki e revelou que era ele. Sura ficou chocado e rapidamente se sentiu grato por ter falado com cuidado. Percebendo a situação, ele se curvou e perguntou se Yuki poderia encontrar o Lorde deles. Yuki olhou para frente e respondeu que estava livre. Assim, Sura disse que informaria Hatch primeiro. No entanto, quando ele voltou, Hatch declarou que já tinha ouvido tudo. Então ele se adiantou, pensando que Yuki era mais calmo do que os relatórios afirmavam. Yuki percebeu que os relatórios alimentavam o medo de Hatch e olhou para Vicky. Deixando isso de lado, ele convidou Hatch para a mansão para conversas. Mais tarde, enquanto caminhavam, Yuki se sentiu irritado com os relatórios exagerados sobre ele. Enquanto isso, Hatch olhou em volta, admitindo que Segus era muito maior que sua própria cidade. No entanto, ele avistou aventureiros por perto e chamou a atenção de Yuki. Ele sussurrou que aventureiros eram um problema, e permiti-los agora poderia prejudicar a cidade. Sura ficou surpreso com isso, já que ele sabia que Yuki também era um aventureiro. Ele então puxou Hatch para o lado e foi questionado se era importante. Ele não conseguiu responder direito e foi avisado que seria jogado aos cães. Então ele sussurrou que aventureiros não eram tão ruins, já que Yuki era um. Hatch então ficou sem palavras e se chamou de tolo por ter levantado a questão. De repente, Yuki o agarrou e o fez entrar em pânico. Ele se virou e pegou Yuki, dizendo que se opunha à sua declaração. Ele notou que os aventureiros haviam limpado a cidade, apesar do baixo pagamento. Assim, ele imediatamente retirou sua observação de que aventureiros eram caóticos. No entanto, Sura o lembrou que eles haviam avançado, então Hatch chamou Yuki para esperar. Mais tarde, dentro da mansão, suas vozes ecoavam com espanto. Hatch até questionou se aquela era realmente a casa do Lorde, pois era mais grandiosa que a dele. Naquele momento, Vicky interrompeu, dizendo que precisava falar com Yuki. Então ele decidiu se afastar, já que só tinha vindo entregar presentes. Yuki rapidamente sentiu que ela tinha um plano, e se desculpou.
Depois disso, ele a apressou para falar. Ela explicou que Sagus havia começado a se formar, mas estava longe de ser estável. Ela reconheceu a força dele, mas enfatizou que o governo da cidade precisava de mais do que poder. Então, a maior necessidade agora era de moradores leais e ajudantes para as tarefas diárias. Ele rapidamente concordou e revelou que tinha uma ideia. Ele disse que muitos nativos de Sego fugiram como refugiados, mas a chegada de aventureiros facilitou o crescimento. Mas o verdadeiro problema era a falta de trabalhadores qualificados. Treinamento qualificado também drena recursos e torna cidades novatas não competitivas. Então ele disse a ela que precisava da ajuda dela, o que a deixou intrigada. Ele a instruiu a declarar que Sagus recrutaria por habilidade, com salário mais alto e provisões completas. Mas ela avisou que tal contratação poderia atrair forasteiros ou gente de má índole, Yuki respondeu que não importava, pois seu dever era proteger as vidas e os direitos de Sago. Além disso, ele acreditava que ninguém ousaria atacar, pois ele mesmo enfrentaria as ameaças. Ela então reconheceu a força dele e admitiu que poderia funcionar. Ainda assim, ela achou a decisão reta dele surpreendente para um homem procurado, mas ela confiava nele, então concordou, e ele prometeu esperar rapidinho. Logo depois, Het apareceu e perguntou se Yuki havia terminado. Percebendo que havia negligenciado seu convidado, Yuki pediu desculpas, mas Het dispensou. Ele então ordenou que seus homens mostrassem itens raros e adicionou os 500 de ouro. A atenção de Yuki foi imediatamente atraída pelos itens. Ele viu que aumentavam atributos e sabia que não eram comuns. Het também revelou um último tesouro, dizendo ser o melhor da cidade dele. Ele mostrou um orbe de fogo Balrog que dava 1000 de resistência a fogo. Yuki pegou e se surpreendeu com o valor, já que comparado a outros, era bem mais útil contra futuros monstros de fogo. De repente, Vicky voltou rápido e notou os gastos de Het, o que surpreendeu Yuki. Ela confirmou que terminou e orgulhosamente se disse uma vendedora de informações top. Enquanto ela dizia que uma linha espalharia a notícia rápido, ele ergueu o tesouro. Ele então entregou tudo a ela, e isso deixou Het confuso. Ele ficou chocado e se perguntou se Yuki ainda estava insatisfeito. No entanto, ele o viu ainda segurando o orbe de fogo. Então perguntou se estava satisfeito e ele disse que estava bom. Ele também o tranquilizou para não se preocupar, pois não tinha planos para a cidade de Halam. Het se sentiu aliviado ao ouvir isso e ofereceu ajuda futura. Com isso resolvido, Yuki o incentivou a voltar e ele logo concordou. Yuki então finalmente relaxou e se sentiu estranhamente exausto, apesar dos presentes. Depois disso, ele olhou as moedas de ouro e perguntou a Vicky o que devia, mas ela disse que os itens que ele deu superaram o dinheiro. Yuki então tratou como pagamento futuro enquanto ela o alertava sobre ser enganado. Mesmo assim, ele insistiu que podia confiar nela e pediu orientação dali em diante. Ela ficou claramente emocionada com essas palavras, então pegou a mão dele e disse que não tinha como evitar. Inesperadamente, o chão sob eles começou a tremer. Yuki foi notificado que um chefe mundial surgiu com equipamento épico como recompensa. Então ele decidiu verificar, o que levou Vicky a perguntar, mas ele não deu explicação e simplesmente a puxou junto. Enquanto isso, fora de outra cidade, um chefe massivo apareceu. Seu corpo enorme pairava sobre os arredores. Ao se aproximar das muralhas, as pessoas fugiram, com medo de serem mortas. O chefe então começou a esmagar as muralhas e logo as rompeu, liberando destruição dentro da cidade. As pessoas viram isso e gritaram em desespero enquanto sua cidade era destruída. A cidade tranquila logo caiu e os jogadores perderam 10 pontos, o que deixou muitos furiosos. Mas a destruição continuou enquanto o chefe despedaçava a cidade. De longe, Yuki e Vicky assistiram chocados a cidade cair em minutos. Eles também descobriram que os detalhes do chefe mostravam apenas nível 100. Enquanto Yuki continuava olhando, Vicky perguntou sobre tomar medidas e ele disse para observar primeiro. Assim, ela ficou chocada ao ver aventureiros revivendo e correndo de volta. No entanto, ela percebeu que eles pareciam despreocupados com suas vidas. Naquele momento, Sam, o número 1 do ranking, estava ansioso pela recompensa épica, então ele atacou o chefe sem hesitar. Então ele o atingiu e causou 1000 de dano. Depois disso, ele recuou rapidamente. No entanto, ele ficou chocado que seu ataque de maior dano teve pouco impacto. Um raio de repente apareceu e atingiu a direção do chefe. No momento em que atingiu seu corpo, foi instantaneamente parado. Logo depois, a segunda jogadora do ranking, Mika, apareceu, ergueu sua espada e lançou uma série de ataques. Sam assistiu e viu que o dano dela era menor, então ele se tranquilizou por ainda ser o maior. De repente, jogadores começaram a gritar e insistir para se unirem e impedir Sam de vencer sozinho. Em resposta, uma onda de ataques choveu sobre o chefe de uma vez, mas sua vida mal se moveu e permaneceu em 99%. Com um único golpe, ele mandou vários jogadores pelos ares. Vicky continuou a assistir tudo se desenrolar, mas o olhar do chefe se voltou para ela. Então ela imediatamente ficou inquieta e perguntou se ele estava vindo na direção deles. Yuki calmamente disse para ela levar as pessoas para um lugar seguro, mas ela perguntou sobre ele. Em resposta, ele disse com confiança que o mataria. Enquanto isso, a praça explodiu em medo enquanto os jogadores corriam para sair e resetar a ressurreição. Mas Vicky interveio acalmando-os enquanto os guiava para a fuga. Ela também garantiu que o lodge da cidade deles ganharia tempo para a evacuação. Ao ouvir isso, os jogadores olharam para a frente e avistaram uma figura solitária lá fora.
Eles perceberam que era Yuuki e que ele pretendia enfrentar o gigante de fogo sozinho. Enquanto ele corria, jogadores próximos se preocupavam em perder ranking após serem derrubados. Então a garota falou em recuar, mas seus olhos captaram alguém correndo pra frente. Vendo que era uma pessoa, ela questionou a escolha dele de lutar. Eles então avisaram Yuuki para recuar, já que ele só perderia pontos. Naquele momento, o chefe se virou para Sam e Mika. De repente, Sam sugeriu descansar, já que a força deles estava esgotada, e Mika concordou. Mas no fundo, ele se sentiu aliviado, sabendo que seu dano ainda era o maior. Nesse instante, Yuuki passou por eles. O chefe o notou e exigiu saber de onde ele veio. Enquanto o chefe rugia para ele morrer, Yuuki permaneceu com uma espada na mão. Então, o gigante ergueu o punho para esmagá-lo. Sam então questionou sua fúria, e Mika explicou que Yuuki o enfrentava com apenas nível 20. Ao ouvir isso, ele xingou Yuuki por arrastá-los para o perigo. Quando o punho atingiu, a área foi engolfada em fumaça. No entanto, o chefe não parou e continuou sua barragem de socos. Sam foi lançado pelos ares, então ele jurou fazer Yuuki pagar. Vendo outro golpe vindo, prometeu caçar Yuuki até ele largar o jogo. Mas Yuuki parou o golpe do gigante com a mão, e ele ficou atordoado. Quando Yuuki calmamente perguntou o que ele tinha acabado de dizer, Sam caiu em silêncio. Então Yuuki disse que eles poderiam resolver isso depois e focar no chefe. O gigante, no entanto, ficou ainda mais enfurecido. Yuuki aproveitou o momento e avançou. Ele o atingiu com o punho, causando 28 mil de dano. Depois disso, ele rapidamente trocou a espada de mão. Então ele notou que o chefe não era tão poderoso quanto esperava. Então ele lançou uma série de golpes rápidos. Cada golpe causou dano massivo, rapidamente atingindo números de 6 dígitos. Como resultado, o chefe rugiu de dor, mas ainda insultou Yuuki como um inseto, mas Yuuki disse que era muito lento. Ele então se moveu rapidamente pelo corpo dele para atacar novamente. Desta vez, ele finalmente causou danos de milhões. Vendo múltiplos acertos críticos, ele sentiu uma sensação de satisfação. Em pouco tempo, o corpo do chefe começou a desmoronar. No entanto, Yuuki sentiu que algo estava errado. Uma chama azul começou a girar, formando um tornado violento. De longe, os espectadores viram o gigante crescer e se reuniram para assistir. Enquanto isso, Mika ficou chocada. Yuuki ativou a fase 2 e questionou sua identidade. Momentos depois, o gigante se ergueu maior com 30% de vida restante. Yuuki então atacou mais uma vez e causou mais 1 milhão de pontos de dano, mas para sua surpresa, foi reduzido pela metade. Antes que pudesse pensar, a mão do chefe disparou rápido contra ele, então ele desapareceu num piscar de olhos e escapou enquanto tentava prendê-lo. Depois disso, ele apareceu bem na frente da cabeça. Ele então percebeu que os olhos permaneciam fracos, apesar do corpo ficar mais forte. Então ele avançou e atingiu o olho esquerdo, causando 1 milhão de dano. Antes de se afastar, ele atingiu 2 vezes, causando 3 e 7 milhões de dano. De repente, a luz atingiu o campo e fez as pessoas ao redor perderem vida. Enquanto isso, ele enfiou a espada no chefe até a vida dele cair para 1%. Pouco depois, finalmente chegou a 0. Sam e Mika então prenderam a respiração, esperando o que aconteceria em seguida. Logo, rachaduras se espalharam pelo corpo do gigante, e ele se estilhaçou e se dispersou no vento. Então Sam praguejou em descrença que Yuuki venceu um chefe nível 100 sozinho, mas sua voz falhou quando Yuuki de repente pousou diante dele. O medo o dominou ao pensar que Yuuki poderia retaliar por suas palavras anteriores. No entanto, Yuuki simplesmente passou sem sequer olhar. Logo, o sistema anunciou que Yuuki matou o chefe, ganhou uma pulseira e obteve o favor dos NPCs. Ao ouvir o nome dele, jogadores perceberam que ele era o novo Lorde de Sagos e até matou o chefe sozinho. Então muitos escolheram se estabelecer em Sagos e agradeceram a Vicky por tê-los levado. Vicky recebeu a gratidão deles e ofereceu empregos ou informações por um preço. Nesse instante, a atenção dela se voltou para alguém perguntando se era a cidade de Sagos. Enquanto isso, Yuuki viu seguidores atrás dele e perguntou o porquê. Mika então expressou interesse nele e em Sagos, o que foi rapidamente ecoado por outros. Então ela avisou que mais viriam em breve por causa de como ele derrotou o chefe. Ao mesmo tempo, em Roma, Hattie se perguntava ansiosamente se as palavras de Yuuki escondiam um significado. Sura o observava confuso enquanto ele continuava a pensar demais. Ele raciocinou que Yuuki disse que não atacaria, mas ele facilmente deu os presentes. Ele também suspeitava que Yuuki ainda via valor neles, apesar dos presentes ruins. Pensando nisso, ele concluiu que o valor do presente ainda não era suficiente. Então ele disse a Sura para vir selecionar itens para Yuuki, o que o deixou perplexo. De volta a Sagos, Vicky cumprimentou Yuuki quando o viu. Ela até perguntou sobre a condição dele e pediu tratamento se estivesse ferido. Mas ele a assegurou que estava bem, e apenas com fome, então ela pediu um chefe. Ao ouvir isso, ela o repreendeu levemente por preocupá-la, então disse que tinha notícias. Mais tarde na praça, uma grande multidão havia se reunido, então Vicky pediu silêncio e anunciou a chegada do Lorde da cidade. Confuso, Yuuki perguntou quem eram e ela disse que eram seus recrutas. Ela orgulhosamente acrescentou que eram todos trabalhadores talentosos reunidos de longe. A multidão rapidamente correu para Yuuki pedindo empregos e moradia. Então ele os acalmou primeiro e se perguntou em silêncio que vidas eles haviam suportado. Uma vez que se acalmaram, ele prometeu essas condições, mas apenas para os capazes. De repente, um martelo atingiu o chão e um homem chamado Oak revelou ser um ferreiro intermediário.
Logo depois, uma mulher chamada Freya disse ser uma chefe de nível médio com pratos que aprimoravam. Ao ouvir isso, os jogadores ficaram chocados, já que NPCs de nível médio eram raros. Yuki então os chamou pra frente, e eles elogiaram seu olhar aguçado. Depois disso, ele olhou para o resto, perguntando se mais alguém queria se candidatar. De repente, outra figura levantou a mão querendo se juntar a Sagus. No entanto, ela primeiro questionou se sua segurança poderia ser garantida. Isso rapidamente fez a multidão suspeitar que ela tinha habilidades raras ou era uma criminosa. Mas Yuki calmamente a assegurou que estaria segura, a menos que ele caísse ou a cidade desmoronasse. Ao ouvir isso, ela removeu o capuz e declarou sua intenção de trabalhar para ele. Ela se apresentou como Kelly, uma rara química sênior, e estava sumida desde o lançamento. Então os jogadores ficaram chocados, já que outras cidades só podiam pagar químicos iniciantes. No entanto, Yuki a acolheu em Sagus com confiança. De repente, alguém gritou que queria se juntar, mas estava atrasado por causa do gigante de fogo. Ele se apresentou como Savi, um leiloeiro, e acrescentou que Vicky o conhecia bem. Vicky confirmou, mas avisou Yuki que ele mudava de emprego com frequência. Mesmo assim, Yuki valorizou suas habilidades e disse que o baixo salário causava isso, então o acolheu. Ao ouvir isso, Savi expressou sua gratidão e prometeu seus serviços. Mais tarde naquela tarde, Yuki finalmente se sentiu aliviado, pois a questão dos NPCs foi resolvida e a cidade tomou forma. Vicky concordou e perguntou como ele planejava definir a taxa de imposto. Yuki estava prestes a perguntar a ela sobre os padrões em outras cidades quando Et de repente chegou. Het o chamou e apresentou um tesouro encontrado por seus homens. Ele o abriu e disse que pretendia oferecê-lo a ele. Yuki então descobriu que era uma gema de obsidiana com status não identificado. Este item incomum o intrigou e também se perguntou por que Het continuava dando, mas ele sabia que recusar poderia causar problemas, então ele o guardou. Depois de agradecer a Hedy, ele voltou à sua discussão com Vicky. Ela então explicou que as taxas de imposto variavam por terreno, mas a maioria era de 15 a 20%. Ele achou a taxa muito alta, mas Het confirmou que era verdade. Ela também acrescentou que é por isso que muitos como ela são forçados a ficar na Cidade do Caos. Yuki rapidamente franziu a testa ao ouvir isso. Então ele pegou seu token e o jogou no ar antes de declarar que entendeu. Ele então declarou que o imposto de Sagus seria de 1%, e Vicky perguntou se ele tinha certeza. Ele raciocinou que 1% seria suficiente uma vez que a cidade prosperasse, o que a fez sorrir. No dia seguinte, Oak pediu 10 aços temperados e ofereceu um ouro. Então, os jogadores rapidamente correram para competir para completar a tarefa. Vendo esses ganhos rápidos, as pessoas notaram que tarefas de nível médio eram melhores, mas notaram uma fila por perto. Alguns jogadores ali se perguntavam por que a loja não havia aberto depois da limpeza. Kelly logo apareceu segurando álcool em gel e ordenou a limpeza das mãos antes de entrar. Enquanto os borrifava, ela explicou que era muito exigente com a limpeza. Com isso, os jogadores ficaram todos limpinhos. Uma vez lá dentro, ficaram maravilhados com as poções em exposição. Afinal, tais itens ofereciam 30 pontos e nivelamento instantâneo. De repente, uma garota chamada Fiona chegou, atraindo todos os olhares, já que sua diferença para o segundo colocado era de apenas 2 níveis. Fiona ficou irritada por ser chamada pelo nome, embora soubesse que não podia mudá-lo. Ela então se concentrou em poções de força para ajudá-la a terminar as missões para subir de nível. Com isso em mente, ela comprou 2 garrafas, e Kelly prontamente a agradeceu pela compra. Ao partir, ela se lembrou da regra da missão, então esse suprimento extra valia a pena. Nesse instante, um cheiro delicioso a atraiu a atenção dela. Ela se virou para ver de onde vinha e encontrou Freya vendendo pãezinhos fresquinhos. Com um olhar, percebeu que a comida podia aumentar sua força, então comprou 2 pães e Freya concordou na hora. Depois, ela finalmente partiu com vários itens raros, torcendo para dar certo dessa vez. Mais tarde, na masmorra, ela logo enfrentou os monstros ao redor. Com um único golpe, partiu um deles ao meio, sem dó nem piedade. Por causa disso, ela logo notou como os pães facilitavam cada golpe. Mas mais inimigos se aproximavam, sinalizando o verdadeiro desafio, então ela os enfrentou sem hesitar. Após a luta, ela descansou, pensando que sangrou um pouco, mas venceu mais rápido, e finalmente chegou à porta do chefe. Após beber uma poção para aumentar sua força, ela abriu a porta. Foi imediatamente recebida pelo chefe demônio. O chefe não esperou e começou a atacá-la. Ela contra-atacou, causando 6.000 de dano, mas esse número alto a pegou de surpresa. Enquanto se recompunha, ela viu que a comida e as poções combinadas davam impulsos muito maiores. Enquanto se perguntava se era efeito de poção avançada, o chefe atacou de novo, mas dessa vez, ela se sentiu confiante para lutar e mostrar quem mandava. Logo, o sistema anunciou que ela limpou a Terra do Caos e ganhou o título de pioneira. Na taverna da cidade de Malt, os jogadores ficaram felizes, embora outros duvidassem que pudessem terminar a masmorra. Eles então lembraram dos pães e poções que podiam ajudar e se perguntaram onde encontrar. Um jogador de repente lembrou de algo, então saiu correndo e os outros o seguiram, achando que ele sabia a fonte. Enquanto isso, na cidade de Rosen, o Lorde se reuniu com outros líderes. Ele disse que desde que o novo Lorde de Sagus surgiu, a cidade deles perdeu homens e a paz estava em risco.
Outro lorde da cidade também confirmou que a economia de Chad foi atingida. Ouvindo isso, os outros se viraram para Klaus, perguntando se ele tinha uma solução. Klaus calmamente disse que enviariam tropas a Sagos para caçar Yuki. Eles o alertaram rapidamente que o poder de Yuki foi provado ao matar a chama gigante, mas ele apenas zombou, dizendo que era por isso que se reuniram para eliminá-lo. Ele rapidamente ofereceu Mord com 6.000 tropas e pediu o resto para a vanguarda. O Lorde de Cabelo Verde então viu que Klaus não tinha intenção de tratá-los como iguais. Ainda assim, eles concordaram em enviar 2.000 cada, mas Klaus achou pouco. No entanto, ele confiava em Mord para acabar com Yuki, e perguntou se eles se opunham à sua ordem. Ambos os lords não se opuseram, então ele encerrou dizendo que marchariam assim que todas as forças se reunissem. Enquanto isso, na loja de poções de Kelly, Yuki observava os jogadores brigando na fila. De repente, Kelly anunciou o fechamento antecipado, pois tudo estava esgotado. A multidão reagiu com decepção e alguns até discutiram. Enquanto planejavam voltar, Yuki bateu, perguntando se Kelly estava lá. Ela abriu a porta rapidamente, mas ele viu seu rosto cansado. Então ela a fechou de novo. Então ela voltou usando máscara e o borrifou com álcool em gel. Lá dentro, disse que a onda de compradores a sobrecarregou. Ele então viu as prateleiras vazias e percebeu que comerciantes também estavam comprando em massa para revender. E a julgar pelo cansaço dela, ele percebeu que a ordem precisava ser imposta. Naquele momento, ele pensou em Sevi, então a acordou e sugeriu leiloar as poções dela, o que a deixou confusa. Ele então explicou que Savi poderia fazer leilões, dando a ela lucro constante e trabalho mais leve. Ela rapidamente concordou e planejou 30 garrafas adiantadas para ter dias de folga. Yuki confirmou e explicou que a escassez a permitiria cobrar mais. Após resolver o assunto, ele finalmente saiu da loja. Lá fora, encontrou Vicky o elogiando por resolver o problema deles, então perguntou por que ela veio. Ela disse que estava preocupada com Kelly, mas a resposta rápida dele tornou isso desnecessário. Mas ele de repente a agarrou e disse que o momento era perfeito. Ele também disse que tinha um anúncio importante, o que a deixou confusa. Ele então declarou que ela seria governadora, mas ela pensou que ele queria dizer outra coisa. No entanto, ela ficou chocada ao perceber que ele a queria como governadora de verdade. A multidão então viu seu token subir enquanto Vicky era formalmente nomeada governadora. Depois ele perguntou se ela duvidava de si mesma, e ela disse que governadores precisam de ficha limpa, então suas negociações na Cidade do Caos a deixaram rotulada como não confiável. Mas ele apontou sua própria ascensão na Cidade do Caos, e ela não pôde argumentar mais. Antes que pudessem continuar, o som de uma buzina ecoou lá fora. O sistema logo notificou que a cidade de Rosen e a cidade de Shori haviam declarado guerra. Além dos portões, Klaus viu a pobreza de Sagos e ordenou a Mord que a tomasse. No entanto, quando Yuki apareceu, ele sinalizou para suas tropas pararem, mas ele reconheceu sua determinação em lutar sozinho, então ordenou que o levassem a sério. Yuki disse que lutar com todos de uma vez era problema, então convidou os guardas a se juntarem à sua cidade. Klaus rapidamente riu da tentativa dele de suborná-los, mas ele afirmou entendê-lo e o fez lutar contra Mord para ser a cidade vassala deles. Mord deu um passo à frente, admitindo o valor de Yuki, mas disse que ele precisava lutar. Depois de desmontar, ele sacou sua espada e ordenou que Yuki fizesse o mesmo. Yuki então tirou sua espada, dizendo que estava cansado de tanta conversa fiada. Enquanto ele dizia isso, chamas começaram a envolver sua lâmina e surpreenderam Mord. No instante seguinte, ele se moveu tão rápido que Mord nem conseguiu reagir. Mas em vez dele, ele apareceu diante de Klaus e o silenciou com um único golpe. O sistema então anunciou a morte do Lorde de Rosen. Com a perturbação eliminada, Yuki perguntou quem se juntaria a Sagos. Mord ficou abalado com isso e percebeu que a intenção assassina de Yuki sozinha os dominava. Então largou sua arma e se curvou, jurando lealdade a Sagos. Os lords restantes também viram sua força e fugiram. No entanto, Yuki os bloqueou e exigiu saber por que reuniram forças para invadir. O lorde da cidade tentou explicar, mas seu companheiro alegou que as tropas eram uma oferenda. Quando questionados sobre Klaus, eles negaram laços e alegaram que foram forçados. Eles até trocaram seu exército pela sobrevivência, mas Yuki também impôs um pedágio. O Lorde de Cabelo Verde hesitou, enquanto o outro rapidamente concordou. Ele depositou 10.000 de ouro e pediu a Yuki que pegasse. Satisfeito com isso, ele os deixou ir. Mas também os lembrou de um pedágio na fronteira, com juros dobrando a cada dia que eles deveriam pagar. Então o Lorde murmurou que Yuki os estava explorando, mas foi mandado ficar quieto. Enquanto isso, Yuki voltou para a cidade com os soldados e o ouro. Vicky rapidamente tirou uma com a cara dele pelo espetáculo, então ele a lembrou de seu dever. Ele então a apresentou a Mord para os arranjos e Mord prestou respeito. Dito isso, ele a avisou para não falhar em sua primeira tarefa e ela concordou. Mas enquanto ele se preparava para sair, alguém o chamou. Ele então viu Fiona, que finalmente confirmou que o Lorde da cidade de Sagos é um jogador. No entanto, ele não tinha ideia de quem ela era, então ela se apresentou como a atual jogadora de maior ranking. Depois que ela perguntou se era incrível, ele respondeu que já tinha ouvido o nome dela antes. Ele então lembrou do guia dela da Terra do Caos e suas dicas de poções, que fizeram a loja de Kelly bombar. No entanto, ele presumiu que ela veio para pagamento de anúncio, mas ela rapidamente negou.
Em vez disso, ela pediu para ele contratá-la por sua biohabilidade. Ele então perguntou qual era o grande diferencial dela. Ela insistiu que era a primeira no ranking, mas ele perguntou se ela poderia substituir NPCs. Ouvindo isso, ela admitiu que não podia. Ele também perguntou se ela tinha experiência em gestão de cidades e ela respondeu que não. Então ele finalmente saiu, dizendo que ela poderia voltar quando tivesse as habilidades que eles precisavam. Ela então gritou com raiva que nenhum jogador poderia igualar a maestria de um NPC, mas ele não respondeu e a deixou sozinha. Mesmo assim, ela se recusou a desistir e prometeu fazê-lo entender. Mais tarde, ela começou a segui-lo. Ela o observou enquanto ele falava com os soldados que já estavam trabalhando, e então perguntou sobre Vicky. Ao saber que ela estava no portão oeste com Mord, ele os agradeceu e partiu. Enquanto os soldados começavam a elogiar sua bondade e generosidade, Fiona passou por eles, mas os soldados a confrontaram por seguir Yuki. Então ela esclareceu que não estava. Enquanto isso, Yuki encontrou Vicky e Mord e disse que precisava deles. Ele então perguntou a ela e a Mord sobre os soldados. Vicky garantiu que as coisas estavam prontas, e Mord concordou e também mencionou liderar os treinos. No entanto, Yuki disse a ele para submeter as necessidades dos soldados a Vicky e disse a ela para financiar. Após concordar, Mord saiu para começar seu trabalho. Ele então se virou para Vicky sobre o leilão, e ela disse que estava pronto e o lucro era certo. Deixando isso de lado, ele perguntou se ela conhecia um avaliador, pois tinha algo para avaliar. Ela respondeu que conhecia a Sra. Wensa, uma renomada avaliadora na cidade de Roca do Lord Nobu. Embora ela tenha desaconselhado ir lá depois que ele os ameaçou, ele já estava saindo. Enquanto isso, Fiona se sentiu desanimada depois de ser descoberta e perder Yuki de vista. Justo então, uma carruagem puxada por cavalos passou. Ela rapidamente viu que Yuki era quem a conduzia. Enquanto ela ordenava que ele não escapasse, Yuki se perguntou se alguém o chamou. Mais tarde, ele finalmente chegou ao portão leste da cidade de Roca, onde os guardas rapidamente o pararam. Ele então lembrou que seu prestígio ainda o rotulava como criminoso, mas isso também o fez sorrir. Ele então disse a eles que sua intenção era apenas pedir a ajuda de Wensa. Então ele sorriu, e disse que esqueceria isso se o deixassem passar. Os guardas rapidamente cederam e fingiram que não o tinham visto. Não muito depois, Fiona também chegou. Ela notou que era a cidade de Roca e se perguntou por que Yuki estava ali. Ela então perguntou aos guardas se um aventureiro tinha acabado de passar. Os guardas rapidamente suaram frio. Ainda assim, insistiram que não viram nada e não lembravam de nada. Ela aceitou a negação deles e decidiu procurá-lo na cidade. Mas, com medo de que Yuki pudesse suspeitá-los, eles recusaram e suas palavras a confundiram. Mais tarde naquela noite, uma mulher estava tomando chá quando bateram à sua porta. Ela então se aproximou da porta, perguntando-se quem era. Quando abriu, Yuki estava lá, perguntando se ela era Wensa. Isso a fez rir, pois ela pensou que ele a imaginava como uma velhinha. Deixando isso de lado, ela o convidou a entrar e ele aceitou. Uma vez sentada, ela adivinhou que ele tinha algo valioso, e ele pediu para ela examinar. Ela olhou para a gema de obsidiana e rapidamente reconheceu a linhagem Sadru. Enquanto isso, em seu escritório, Nobu ficou chocado ao saber que um aventureiro havia entrado na cidade. Ao saber que o aventureiro era Yuki, segundo os relatos, ele começou a ponderar. Ele sabia do pedágio não pago, mas duvidava que Yuki o cobraria agora. Mas quando soube que Yuki estava com a Sra. Wensa, ele ordenou que as oferendas fossem preparadas imediatamente. De volta ao lado de Yuki, ele perguntou a Wensa sobre a família Sadru. Ela disse que eles já governaram a Terra, levando-o a perguntar por que só restavam histórias. Ela revelou que os Sadru eram pacíficos e talentosos, mas sua compaixão trouxe a ruína. Outras raças os exploraram e os caçaram até a extinção antes que pudessem se reerguer. Deixando isso de lado, ela notou que a obsidiana poderia exigir um exame prolongado, mas ele de repente se levantou e a interrompeu. Ele disse a ela que não buscava mais avaliação, mas desejava convidá-la para ficar em Sagos. Ela ficou surpresa com isso e disse que era uma honra, mas ela esclareceu que precisava da aprovação do Lorde da cidade, então ele resolveu usar a dívida não paga de Nobu. Ela acolheu sua intenção e continuou a avaliação, e ele ofereceu seus agradecimentos. No entanto, outra batida veio à porta, e ele se ofereceu para atender. Quando abriu, Nobu estava do lado de fora, cumprimentando-o calorosamente. Ele então notou que seu timing era perfeito e declarou sua intenção de recrutar Wensa. Nobu concordou sem hesitar ao ouvir isso, então Wensa ficou completamente chocada. E quando Yuki a pressionou para sair agora, ela mencionou a gema. No entanto, ele já a tinha segurado. Ele explicou que a gema podia esperar, mas ele não, então ela perguntou se Nobu realmente havia cedido tão rápido. Nobu confirmou e até os despediu alegremente. Ele também lembrou Yuki do pagamento e perguntou se deveria ser enviado para Sagos. Yuki respondeu que poderia ser usado para ajudar na realocação de Wensa, então ele garantiu que o melhor transporte seria providenciado para os pertences dela. Enquanto isso, Fiona escalou as muralhas da cidade apenas para ver a carruagem de Yuki partindo já. Mais tarde, na mansão de Yuki, Wensa começou a avaliar a gema. Depois de algum tempo, ela completou a identificação, mas ela disse que um selo bloqueava seus segredos, então Yuki disse a ela que ela já tinha feito o suficiente. Com isso, ele soube que a gema era uma chave para a Terra Sagrada de Sadru, embora sua visão fosse incerta. Wensa disse que nunca tinha ouvido falar, mas tinha um mapa do antigo Vale de Sadru. Ela o entregou a ele, sugerindo que ele poderia encontrar pistas úteis lá. Yuki aceitou o mapa com gratidão, agradecendo-a pela valiosa informação. Então, ele disse a Vicky para levar Wensa para descansar e ajudar Nobu com a mudança dela.
Com isso resolvido, ele decidiu investigar pessoalmente o Vale Krum. Mais tarde, sua carruagem chegou às montanhas Krum. Depois de descer, ele dispensou a carruagem. Então ele olhou ao redor, perguntando-se se aquilo era realmente o território de Sadru. Mas a serenidade preservada tornava seu assentamento compreensível. Ele também notou animais sem medo de humanos, provavelmente devido à família Sadru. No entanto, ele olhou para a gema, pensando que não tinha ideia de onde era a Terra Santa. Mas ela de repente começou a brilhar. Não muito longe, Fiona, que o seguia secretamente, o viu desaparecer. Ela ficou alarmada com isso e correu. No entanto, ela não encontrou nada e ficou confusa com seu súbito sumiço. Enquanto isso, Yuki se viu caindo em uma caverna escondida. Água pingava do teto e espirrava em seu rosto, o que o acordou. Ele rapidamente se sentou e percebeu que estava em um lugar desconhecido. Ele então tentou abrir sua interface do sistema para verificar quanto tempo esteve inconsciente, mas ficou chocado ao ver que nada respondia. Incapaz de acessar painéis ou inventário, ele se perguntou se era um mau funcionamento. Ele considerou forçar um logout, mas temia nunca mais voltar, então considerou isso uma chance rara e decidiu explorar o lugar. Ele então agarrou sua espada, lembrando-se de quando a considerava um fardo, mas percebeu que era bom tê-la tirado do slot da mochila. Justo então, a gema em seu bolso acendeu novamente. Ele atirou e se perguntou se ela o havia levado à Terra Santa. Mas ao avançar, ele colidiu com uma parede, acabou caindo por causa disso, e começou a se perguntar o que era. Olhando para cima, ele viu uma porta enorme diante dele. Ele também notou um sulco na porta que parecia perfeitamente moldado para a gema. Então ele olhou para a gema, perguntando-se se ela o impelia a colocá-la no sulco. Sem mais delongas, ele colocou a gema no encaixe. A porta respondeu imediatamente e o acolheu na terra sagrada de Sadru. Lá dentro, uma figura disse que Sadru havia caído e Yuki deveria enfrentar provações pelo poder ancestral. Yuki presumiu que era uma gravação, mas questionou o significado do poder ancestral, então decidiu se aproximar. A figura rapidamente perguntou se ele desejava começar a primeira provação, e sem hesitar ele concordou. Então, o homem elogiou sua coragem, enquanto um portal aparecia atrás dele. Um leopardo das sombras emergiu, e o homem disse que Yuki deveria ganhar sua confiança para obter a ajuda do clã. Embora incerto, Yuki decidiu que a resposta era a batalha e liberou sua habilidade de vilão. O leopardo também não hesitou e avançou sobre ele. Então, em um único movimento, ele cortou a criatura limpa ao meio. O homem ficou visivelmente chocado ao testemunhar isso, mas o olhar de Yuki se voltou para ele. Ele perguntou se o homem podia falar, mas o homem rapidamente mudou para a segunda provação. Então ele o instou a não agir como uma gravação, mas o homem declarou que a próxima provação havia começado. Antes que ele pudesse responder mais, algo voou acima dele, um pássaro-trovão emergiu, e o homem disse que Yuki deveria ganhar seu favor para obter a força do clã. Yuki ainda estava questionando a situação quando a criatura atacou. Em um instante, ele foi erguido no ar por correntes giratórias. Percebendo que controlava o vento, ele soube que o combate corpo a corpo era inútil, então ele sacou sua espada e a arremessou diretamente na criatura. A lâmina atingiu diretamente o pássaro e ele desapareceu imediatamente. Yuki então caiu de volta ao chão, dizendo que a provação foi fácil demais. No entanto, ele ficou preocupado em enfrentar um inimigo forte em seguida, já que sua habilidade estava diminuindo. Então ele perguntou se mais provações o aguardavam ou se eles poderiam simplesmente conversar. O homem respondeu que cada rodada drenava energia, e a próxima etapa só começaria depois de uma semana. Assim, ele instou Yuki a se preparar, mas ele respondeu apenas com um olhar inexpressivo. Então ele questionou furiosamente sua reação. Yuki ignorou a pergunta, dizendo que voltaria em uma semana e queria ir embora agora. Assim que foi transportado para fora, o homem soltou um longo suspiro de alívio. Ele também começou a questionar a necessidade de poder de Yuki e como os ancestrais haviam perdido. Enquanto isso, lá fora, Yuki reapareceu de repente bem na frente de Fiona. Vendo-a ali, ele perguntou o que ela estava aprontando e se o estava seguindo. Ela rapidamente negou, dizendo que estava apenas de passagem e que ele foi quem desapareceu, mas ele ficou chocado ao saber que havia sumido por pouco tempo. Ele rapidamente suspeitou que o tempo do santuário era diferente e planejou confirmar na próxima semana. Mas Fiona o confrontou, jurando que não sairia até que ele a deixasse entrar em Sagos. Ele então ofereceu um papel se ela provasse seu valor, e ela rapidamente perguntou se ele falava sério. Só o pensamento a deixou animada, mas ele rapidamente a lembrou de deixá-lo terminar. Ela então calmamente disse que provaria seu valor e afirmou que poderia enfrentar qualquer teste. Ele rapidamente sugeriu a Torre dos Desafios como uma masmorra para medir sua habilidade. Para sua surpresa, ela concordou na hora, então ele perguntou se ela não reconsideraria. Mas ela o instou a não subestimá-la, já que ela detinha o recorde da torre, e com orgulho. Mais tarde, no primeiro andar, um Goblin correu em sua direção assim que entraram. No entanto, ela o derrubou facilmente e avançou, dizendo que os andares iniciais não eram nada demais. No 10º andar, ela já havia derrotado o guarda Minotauro. E no 20º, ela limpou os monstros sem dificuldade. Em pouco tempo, eles chegaram ao andar 30, enfrentando um enorme monstro de pedra. Ela então declarou que era hora de mostrar sua verdadeira habilidade. E em um instante, ela desapareceu de seu lugar. Então ela reapareceu diante do monstro, atingindo seu ombro com precisão. O ataque dividiu seu corpo e a criatura desmoronou em pedaços. Enquanto ela parava para respirar, Yuki disse que já tinha visto o suficiente para saber sua força, então sugeriu que voltassem e descansassem.
mas ela se sentiu subestimada e decidiu seguir em frente. Ele então a observou partir confuso, pois achou que suas palavras estavam boas. Eventualmente, eles chegaram ao andar onde o chefe os aguardava. Os goblins ali pareciam muito mais extravagantes e chamaram a atenção deles. Então ela o alertou que não conseguiria defender, e ele concordou. Com isso, ela avançou sobre os goblins. Então sua espada brilhou enquanto ela desferia uma série de golpes rápidos. O grande líder Goblin notou seu ataque e balançou sua Claymore em resposta. Embora ela tenha parado o golpe, sentiu que os monstros deste andar eram mais resistentes. Naquele momento, outro Goblin saltou em sua direção. Ela recuou para desviar. No entanto, um terceiro apareceu atrás dela, então ela foi forçada a levantar sua espada para bloquear as facas. Logo, ela estava presa em uma troca implacável de golpes. No entanto, com 2 Goblins se aproximando, ela viu que a luta não podia ser prolongada, então seu olhar se aguçou enquanto ela liberava poder, afastando os Goblins. Sem pausa, ela correu atrás deles, onde saca sua espada mais uma vez antes de desaparecer de vista. No instante seguinte, múltiplos golpes cortaram o ar. Quando ela finalmente reapareceu, os goblins desabaram um após o outro. Quando todos explodiram no ar, ela perguntou a Yuuki se ele tinha visto, mas ele apenas bocejou, perguntando se ela tinha terminado, o que a irritou profundamente. Ela então questionou seu cochilo e insistiu para acenderem mais. No entanto, ele disse que conhecia a força dela e queria liderar em seguida, ao que ela concordou. De volta ao primeiro andar, o Goblin questionou o retorno deles, mas Yuuki o chutou casualmente para o lado sem cerimônia. Fiona achou aquilo uma crueldade, mas ele respondeu que podia esmagá-los com um único golpe sem esforço. No 10º andar, ele já tinha perfurado o Minotauro como se fosse manteiga, e no 20º, despachou todos os monstros num piscar de olhos. No 30º andar, ele esmagou o monstro de pedra na mão grande sem nem suar. Fiona se perguntou como, mas lembrou que monstros mais fortes esperavam e aguardou ansiosamente a confiança dele ir pro ralo. Pouco depois, ela apontou, toda animada, para os goblins que surgiam à frente. Ele simplesmente sacou a arma, tipo, será que agora vai? Com um golpe, ele os cortou e disse que eram desnecessariamente exibidos. Ela ficou de queixo caído de novo, vendo a facilidade com que ele dava conta do recado. Enquanto continuavam, ela percebeu que ele era só nível 22, pasme, e se virava só com ataques básicos, o que é um absurdo. Mas ela acreditava que a aura de capitão dele enfraquecia os monstros, e ele ia se dar mal rapidinho. No entanto, ela ficou meio assim com a ausência da fera no andar, e ele disse que não estava enxergando direito, sabe? A fé dela no próprio conhecimento deu uma balançada, pois as ações dele estavam completamente fora da curva dela. No 32º andar, ela finalmente descobriu que ele estava simplesmente deletando monstros num piscar de olhos. Ela então lembrou. O andar 40 era um osso duro de roer, mas ele avançava na maior tranquilidade e parecia mais forte que nunca. Bem nessa hora, ele perguntou se as feras à frente eram panteras sombrias, aquelas sinistras, e ela confirmou. Ela também explicou que as feras eram rápidas como um raio e mortais pra caramba. No entanto, o foco dele já estava na gema de obsidiana, tipo, deixa eu testar um negócio aqui. Ele rapidamente levantou a gema e mandou elas se renderem, o que a deixou de queixo caído. Mas as panteras obedeceram na hora, sem pestanejar, e ela percebeu que ele estava usando as bichinhas pra progredir. Que esperto. De repente, ele disse a ela para escolher uma e tentar montar, dizendo que era uma experiência interessante. Então os dois seguiram em frente, com ela ainda sem acreditar no que via. No 42º andar, ela o alertou sobre os pássaros trovão, que davam umas porradas de respeito. No entanto, ele usou a gema novamente, comandando-os como se fossem cachorrinhos, igualzinho antes. Logo, eles seguiram com os animais e ela sentiu que suas palavras eram completamente inúteis, tipo, pra que falar? No 43º andar, os monstros que esperavam à frente inicialmente até tentaram bancar os corajosos, mas a visão das criaturas do Yuuki fez eles darem um passo para trás, morrendo de medo. Independentemente disso, Yuuki ordenou que suas feras dessem cabo deles. Os leopardos e os pássaros trovão atacaram em sincronia, de uma vez só. Fiona observou isso e pensou que essas feras não tinham nada a ver uma com a outra, mas estavam lutando juntas. Que loucura. Então ela olhou pra Yuuki e se perguntou, tipo, como é que ele conseguiu isso? Enquanto isso, Yuuki percebeu que os pets ganhavam uma força dos mestres o suficiente para montar um exército de respeito. Feito isso, ele deu um tapinha num leopardo e mandou a Fiona subir, tipo, bora lá. Momentos depois, ela perguntou como ele virou o chefão da cidade e ainda domava monstros. Que mistério! Ele disse que era uma longa história, mas que um dia ele contava os detalhes. Mais tarde, no 50º andar, eles finalmente deram as caras. O tal do Lightning Croft, nível 59, os viu e disse que desafiantes eram raridade por aquelas bandas. Fiona também ficou surpresa ao ver que o chefe único tinha um clone, tipo, um segurança particular neste andar. De repente, Croft soltou um comentário dizendo que os leopardos tinham traído o mestre deles, mas ele questiona se eles realmente acham que tem moral para desafiar ele, o maioral. Yuuki se meteu no meio dizendo que ia pra briga, mas Fiona o implorou pra ficar com os bichinhos dele, então ele só deu um sorrisinho e mandou ela ficar de olho, que ia ser show. Croft ouviu isso e rapidamente o atacou, mas o raio dele nem fez cócegas na barra de vida do Yuuki. Ele achou aquilo uma afronta e jurou vingança na hora. Começou a formar uma bola de raio na palma da mão, tipo um Kamehameha, então o bombardeou com raios mortais pra valer. No entanto, Yuuki nem sentiu o ataque, ficou intacto. Vendo isso, Croft começou a perguntar se ele estava usando alguma habilidade de escudo pra bloquear os ataques dele, o poderoso. No entanto, Yuuki respondeu que não fazia a menor ideia de escudo, o que o deixou mais furioso ainda, tipo, como assim? Ele declarou que usaria o golpe mais poderoso dele pra mandar o Yuuki pro beleléu. Fiona então gritou pro Yuuki recuar se a coisa ficasse feia e não dessem conta. No entanto, ela ficou completamente chocada com a cena que se desenrolava bem na frente dela. Ela viu Yuuki dar um soco no Croft com as mãos limpas, sem arma
em nada. Depois de mandar o Crofts pro chão, tipo, toma essa, ele se virou pra Fiona e perguntou o que podia fazer por ela na maior tranquilidade. Enquanto isso, o Crofts começou a se perguntar, tipo, ué, por que meus ataques não estão funcionando? Mas Yuki notou que ele ainda conseguiu tirar um 0,2% da vida dele, que proeza. Então ele prometeu dar uma morte mais tranquila, como reconhecimento, que ironia. Crofts então implorou pela vida, oferecendo o que fosse, até a alma, o que o fez questionar a capacidade dele, tipo, será que ele é bom mesmo? Então ele apontou para os leopardos, dizendo que podia subir a torre junto com ele, numa boa. No entanto, Yuki apontou que confiava nas feras, mas nele, nem a pau. Então ele respondeu que tinha só uma última cartada na manga. E isso fez Yuki perguntar, tipo, e o que você vai aprontar agora? Ele então ofereceu a Pedra do Trovão, dizendo que o corpo principal dele voltaria. No entanto, ele não fazia a menor ideia do que era a Pedra do Trovão e desejou que a Vika estivesse ali para ajudar. Mas com a força dele já mais do que provada, ele decidiu dar no pé com a Fiona. Depois disso, eles finalmente se mandaram dali, teleportados. Crofts então soltou um suspiro de alívio, tipo, ufa, finalmente ele vazou. No entanto, outro círculo mágico, do nada, surgiu no chão. Uma figura apareceu através dele e chamou o nome dele. Que tenso. Ao ouvir isso, ele reconheceu a voz na hora, sem erro. Ele então viu o próprio mestre ceifador, o bicho papão, e foi acusado de fazer uns negócios escusos no território dele. Ele tentou argumentar, mas travou, ficou mudo. Então o ceifador disse pra ele não ficar todo nervosinho. O ceifador então lembrou do favorzinho que ele fez, de reduzir 3 séculos no submundo, que barganha. Crofts ouviu isso e caiu de joelhos, tipo, meu Deus. Então, o ceifador perguntou se ele estava pronto para pagar o pato por quebrar as regras, as sagradas regras, e ele disse que sim, com a voz embargada. O ceifador rapidamente adicionou 100 anos à pena dele, o que o deixou de olhos arregalados. Ele foi então perguntado se tinha alguma objeção, e ele, claro, disse que não. No entanto, ele questionou por que essas regras não tinham sido criadas antes, que sacanagem. O ceifador rapidamente raciocinou. Ele ganha 100 anos a mais cada vez que alguém quebra uma, que esperto. Depois disso, ele se despediu e mandou o Crofts se comportar direitinho, tipo, juízo, hein? Enquanto isso, fora da torre, Yuki e Fiona foram parabenizados por terem chegado ao 50º andar, que feito. Fiona então sentiu uma alegria imensa ao receber uma arma rara, um presentão. Enquanto Yuki, na maior casualidade, subia para o nível 25, sem nem se esforçar, ele perguntou se ela estava feliz, e ela, claro, concordou. Mas ela ainda estava furiosa, porque a tentativa dela de bancar a poderosa tinha ido por água abaixo, um vexame. No entanto, ela disse a ele que ouviria os conselhos dele da próxima vez, e ele, de boa, concordou. Mais tarde, fora dos cegos, ela notou um monte de gente e ficou se perguntando o que estava rolando. Os jogadores, por outro lado, começaram a gritar, tipo, Yuki, aparece aí, meu rei. Mord então ameaçou prender todo mundo se continuassem com aquela algazarra, que confusão. Fiona também notou que eles eram vermelhos e com nomes, e pensou que era um cerco, uma invasão, mas Yuki já sabia qual era a deles, o espertinho. Então ele ordenou a Mord que abrisse os portões, o que, claro, chamou a atenção da galera toda. Depois de entrar, todos aplaudiram Yuki e gritaram que Sagos era 1000 vezes melhor que Chaos City, que moral. Enquanto isso, Vicky correu pro Yuki, toda afobada, dizendo que os jogadores de nome vermelho tinham chegado. Então ele perguntou se a Fiona lembrava do novo nome que ele deu pra Sagos, e ela disse que estava por fora, tipo, nem vi. No entanto, ela conseguiu ouvir uns burburinhos sobre a nova Chaos City. Que ironia. Ele disse sim e notou que Sagos era muito melhor que Chaos. Então deixar os nomes vermelhos entrarem ia dar um up na cidade. No entanto, ela se preocupou que os nomes vermelhos pudessem arrumar alguma confusão, né? Então Vicky explicou que Sagos tem guardas de primeira linha e ninguém, mas ninguém mesmo consegue vencer o Yuki. Dito e feito, ele a recebeu de braços abertos na nova Chaos City. Que chique. No dia seguinte, um evento de recrutamento rolou na praça com direito a fanfarra. Os jogadores então perguntaram se virar aventureiro significava tipo virar soldado de Sagos, com tudo que tem direitos. A recrutadora confirmou na lata e perguntou se a galera estava afim, né? Os jogadores perguntaram sobre os benefícios e ela respondeu que eram ótimos, maravilhosos. Ela então tentou lembrar os detalhes que a Vicky tinha passado, mas deu um branco e esqueceu as palavras exatas, que mico. Enquanto isso, Yuki partiu para a floresta do Cavaleiro Negro, levando a Fiona a tiracolo. Mas ela perguntou por que ele a fez logar tão cedo, sendo que o mapa era para nível 80, que pressa. Ouvindo isso, ele simplesmente observou que a floresta ficava escura mesmo de dia, ao amanhecer, que mistério. Ela então propôs voltar, porque o frio estava esquisito e eles nem eram nível 80 ainda, que perigo. No entanto, ele só disse para ela se agasalhar melhor, na maior tranquilidade, o que a fez insistir que ele estava perdendo o ponto, tipo, não é isso. No entanto, ele disse que nível sozinho não significava quase nada, e ela concordou, afinal, ele já tinha provado isso na prática. Então ele saiu correndo, gritando aos 4 ventos que era tudo pela cidade de Sagos, que patriotismo. Fiona ficou ali, sozinha, meio na dúvida, afinal, ela nem era de Sagos ainda. Rangendo os dentes, ela correu atrás dele pensando, na pior das hipóteses, perco uns pontinhos, fazer o quê? Depois de algum tempo, ela percebeu que ele tinha sumido de novo. O sumiço. Então ela começou a chamá-lo, tipo, Yuki, aparece aí, seu sumido. Nesse momento, algo molhado pingou bem na cabeça dela, que estranho. Ela se perguntou se tinha começado a chover, do nada. Mas ela olhou pra cima e congelou de medo, pois um leopardo das sombras pairava bem em cima dela. A besta não hesitou nenhum segundo e pulou pra cima dela, que pavor. Ela foi então presa no chão e ela pensou, pronto, é o meu fim. Mas o leopardo parou na hora, porque o Yuki gritou que ela era amiga dele, que alívio. Vendo-o aparecer, ela correu pra ele, gritando que sentiu a falta dele, tipo, onde você estava? Ela se agarrou na perna dele, reclamando que ele a tinha largado com um monstro, que absurdo. Mas Yuki acenou pro leopardo das sombras, e o bicho parecia um gatinho, completamente inofensivo, que fofo. Deixando isso de lado, ele disse que ela não tinha sido mandada seguir, e ela protestou, mas você me convidou, ué. Mas ele ignorou a pergunta dela, e em vez disso, a incentivou a tentar montar o leopardo, que cara de pau. Enquanto ela se sentava, notou a sensação familiar, e ele disse que agora era dela, de presente. O leopardo então correu enquanto ela perguntava se era perigoso, e ele disse que ela estava segura, na maior tranquilidade. Depois disso, ela perguntou se eles iam levar os leopardos, mas ele disse que não precisava, que tinha um plano B. Ele apontou pra trás, dizendo que usariam aquilo, e ela viu que era uma matriz de teletransporte. Que tecnologia. Ela então notou como era caro e perguntou se ele ia pedir doações, tipo os outros governadores que pedintes. Ele respondeu que não ia desperdiçar ouro, e usaria a matriz, sem dó nem piedade. Mas ela continuou com a pulga atrás da orelha. Mais tarde, enquanto ele preparava a matriz, ela perguntou por que ele se deu ao trabalho de fazer uma cidade, sendo tão forte, que mistério.
Ele explicou que nenhuma cidade queria um jogador problemático como ele, então ele fez a própria, que ousadia. Ela então disse que ele não precisava de proteção e achava que força demais estragava a graça do jogo, né? Então ela perguntou por que ele ainda jogava. E ele disse que os NPCs eram a parte mais interessante. Que figura. Para ele, parecia um outro mundo, onde os NPCs eram de verdade, tipo, gente como a gente. Então ele realmente amava o jogo e queria que todo mundo visse o potencial incrível dele. Ele também acha que os jogos eram mais legais quando todo mundo entrava na brincadeira, o que a surpreendeu, já que ecoava os mesmos pensamentos que ela tinha lá no começo, quando começou a bolar as estratégias dela. Que coincidência. Um momento depois, ele disse que era hora de voltar, mas ela o chamou tipo, espera aí. Ela então prometeu apoiá-lo, aconteça o que acontecer, na alegria e na tristeza. E ouvindo isso, ele respondeu que acreditava nela, de verdade. Mais tarde, em seu retorno, os jogadores viram a Fiona montada num leopardo e tipo, opa, montarias existem? Não muito depois de chegarem à praça, Yuki disse pra Fiona que era hora de botar a mão na massa e recrutar. Então ele deu uma pigarreada e chamou todo mundo pra se juntar pra um anúncio importante, enquanto os jogadores rapidamente se viraram pra ele. E a recrutadora ficou toda agitada, tipo, e agora? Yuki então declarou a Fiona como a primeira do ranking, a maioral, e pediu uma salva de palmas. Então ele disse a eles que o Leopardo era uma fera de elite, e agora era a montaria exclusiva da Fiona, que luxo. Com isso, ele anunciou que todos que entrassem pra Legião de Cegos ganhariam um Leopardo de presente de graça. E com suas palavras, os jogadores rapidamente foram à loucura, aplaudiram e juraram lealdade a Cegos, na hora. Mais tarde, depois de distribuir os leopardos, ele começou a explicar as regras da Legião, tipo, prestem atenção. Mas um jogador na surdina se opôs ao controle e queria jogar na maior liberdade, sem amarras. Então, com a montaria garantida, ele tentou dar no pé o espertinho, mas Yuki mandou ele ficar na lata. No instante seguinte, o jogador foi arremessado do assento pelo leopardo, que susto. Yuki então suspirou, tipo, eu avisei, né? Enquanto os gritos começavam a ecoar. Depois de um tempo, o jogador foi finalmente ressuscitado, depois de um bom tempo, que sufoco. Yuki então perguntou se ele ainda tinha coragem de sair, e o cara, claro, disse que não e voltou rapidinho. Seguindo em frente, Yuki disse que a punição era clara como água. Desistir significava se reportar a Fiona, a chefona. Ele também os tranquilizou que as regras eram de boa, mas sair significava perder o leopardo e todos os bônus. Que prejuízo. Portanto, ele avisou que essa chance era única, tipo, pegar ou largar. Então era pra pensar bem. Ele também prometeu treinamento na floresta noturna, mas a Fiona murmurou, ei, isso não foi combinado. Então ele respondeu que não era tão diferente assim, só umas novas formas de jogar, pra dar uma apimentada. Ele também disse que depois do treinamento, eles poderiam até lançar uns cercos às cidades, que ambição, e depois de conquistar mais terras, nem os NPCs mais importantes poderiam ignorar a existência dele. Ele também ponderou que, segundo os empregos ocultos nas cidades, poderiam, quem sabe, substituir o caminho de tirano dele, que reviravolta. Divertido com a situação, Ryuki riu e fez a Fiona sentir uma pontinha de saudade da emoção de antes. Enquanto isso, de volta ao stand, a recrutadora finalmente lembrou da recompensa da montaria, que cabeça a dela. No entanto, a essa altura, a multidão em volta já tinha se mandado, sumido no mapa. De volta ao local, Fiona confirmou que todos os membros da Legião estavam ali, em peso. Ela então perguntou ao Yuki se era pra partir, e ele, claro, concordou. Depois de teletransportá-los, ele disse que eles não podiam falhar de jeito nenhum. Era pra valer. Ele então pensou que o início da Legião foi moleza, e a habilidade da Fiona ia dar conta de qualquer perrengue. Mas lembrando dos pepinos da cidade, ele correu de volta, apressado. No caminho, ele pensou que outra Legião precisava ser formada pra sair conquistando cidades. Que ambição. No entanto, o custo era salgado, já que só pra manter uma matriz de teletransporte precisava de 10 mil de ouro, uma fortuna. Então ele pensou que leopardos como montarias significava que o Thunderbird não seria um problema. Que sacada. Ainda assim, uma segunda matriz de teletransporte custava 20 mil. Então ele pensou, o lucro do leilão vai ser bom. Mas ele seguiu em frente, certo de que seus objetivos o levariam ao seu tão sonhado Noite Santa. Que nome. O pensamento o fez rir sozinho, mas alguém do nada o chamou. Que susto. Ele se virou e viu Wensa, então perguntou o que ela estava fazendo ali. Que surpresa. Ela disse que Nobu trouxe as coisas dela e mandou ela servir bem. Que coisa. Ela então confessou que pensava que o papel dela era só de avaliadora, tipo, só isso? Yuki percebeu na hora que o Nobu tinha entendido tudo errado. Que mancada. Então ele esclareceu que ela foi convidada só pelo talento dela, e ela ficou de queixo caído. Ela então perguntou toda tímida sobre o quarto dela, deixando ele na dúvida se as palavras dele tinham convencido ela de verdade. Mesmo assim, ele disse pra ela descansar e que a Vicky ia arrumar os quartos depois, sem pressa. Ele saiu depois de dizer isso, e ela o chamou, toda confusa, tipo, ei, espera aí. Depois de encontrar um lugar pra se esconder, ele aceitou que não dava pra voltar pra mansão, que situação, mas ele ouviu alguém perguntar por que ele não tinha voltado, e na hora, soube que era a Vicky, a espertinha. Embora confortado com a volta dela, ela o pressionou, tipo, e aí, você se meteu em encrenca de novo? Então, depois de explicar rapidinho, ela o assegurou que cuidaria de tudo da Wentz, sem problemas. Depois disso, ela levantou a questão dos custos militares e soltou uma indireta sobre algo interessante. Ela entregou a ele um documento e ele reconheceu na hora. Era uma ordem de recompensa. Que surpresa. Ela revelou que o pedido para explorar ruínas anãs valia uma recompensa de 30 mil de ouro, uma bolada. Ele então a assegurou que dava conta do recado e prometeu boas notícias rapidinho. Mais tarde, ele embarcou em uma carruagem, mas foi informado que outro passageiro ia junto, e ele de boa, concordou em dividir a carruagem. Um momento depois, uma jogadora nível 37, chamada Yaya, chegou chegando. Ele rapidamente notou que a roupa dela indicava um papel especial e ficou se perguntando o que ela estava fazendo ali. Então ele lembrou que ele era um jogador de nome vermelho, e pensou, se ela não quiser ir, problema dela, e deixou pra lá. Mas ao vê-la realmente entrar, ele concluiu que ela era bem confiante, a bichinha. Mas ele deixou pra lá pensando, a gente nem deve se encontrar de novo mesmo. Assim que a carruagem começou a se mover, o tempo voou, passou rapidinho. Logo, o cocheiro o acordou, anunciando que tinham chegado. Acorda, dorminhoco. Enquanto pagava a passagem, ele perguntou se tinha alguma ruína por ali, por perto. Ele confirmou que as ruínas ficavam no cume, mas avisou que todo mundo que ia pra lá sumia, tipo, cuidado. No entanto, ele ignorou o aviso, e o cocheiro ficou de queixo caído com a coragem dele. Que doido. Enquanto ele caminhava mais fundo, algo do nada saltou dos arbustos. Que susto, e aí apareceu apontando uma arma, e exigiu saber por que ele estava seguindo ela. Que situação. Ele esclareceu que veio pela ruína e perguntou se ela também estava indo pra lá. Quando ela confirmou, ele sugeriu que eles fossem juntos, tipo, bora fazer uma dupla?
Ela concordou rapidinho, sob ameaça de morte por desconfiança, e ele aceitou de boa. Mas ele também pensou que o tiro anterior dela podia ter dado cabo dele, e a contenção dela o deixou intrigado. Que mistério! No caminho, eles encontraram uns monstros, e ela os derrubou com tiros precisos, tipo, mira certeira. Então ela lutou contra uma matilha de lobos só com a faca, e ainda jogou umas bombas neles, que coragem, o que eliminou os inimigos que estavam no encalço dela na maior facilidade. Então Yuki comentou que ela superava a Fiona, mas ela respondeu com uma ameaça fria, tipo, cala a boca. Mas ele continuou a propor que eles dividissem as recompensas, e a assegurou que seria tudo justo, sem falcatruas. Antes que ele pudesse dizer mais, ela sumiu do mapa num piscar de olhos. De repente, ela estava bem nas costas dele e rejeitou a oferta, dizendo que era indigna, que ousadia. Sem hesitar, ela acertou o pescoço dele sem dó. Então ela saltou pra longe e jogou várias facas na direção dele. Que mira! Ao aterrissar, ela levantou a arma. Então ela atirou direto na cabeça dele, sem piedade. Assim que ela preparou uma bomba, ele perguntou, tipo, e aí, agora eu tô qualificado? Ela então o viu com a vida cheia de novo, e perguntou se ela queria continuar a briga. Que absurdo. Mas ela finalmente disse que esconderia as habilidades dela de um parceiro temporário. Que desconfiança. Mais tarde, na entrada das ruínas, Yuki admirou a arte anã, mas ela notou que ele mal tinha mexido uma palha. O folgado. Então ele disse pra ela não falar bobagem e perguntou como abrir a porta, na maior cara de pau. Ele então começou a olhar em volta e puxou um interruptor escondido que ele achou, o espertinho. No entanto, o grito da Yaya o fez girar num pulo. Que susto. Ele correu pra passagem pra ajudar, mas ela disse que não estava em perigo, que alívio. Assim que ela o instou a ter cuidado com os pés, ele já tinha pulado e caído na água, que desastre. Então as palavras dela morreram na boca quando ele apareceu bem na frente dela, todo molhado. Depois disso, ela disse pra ele parar de se molhar e apontou pras escadas, tipo, anda logo. Eles chegaram em segurança e ela o criticou, mas ele explicou que estava só preocupado, que fofo. Então ela deixou o assunto pra lá e perguntou qual seria a próxima jogada deles. Ele apontou pra outra alavanca ali perto e sugeriu, que tal puxar essa aqui? Mas ela avisou que podia ser outra armadilha, tipo, cuidado, hein? No entanto, ele agiu rápido demais, então ela disse pra ele ouvir primeiro, seu apressado. Naquele momento, uma parede deslizou, revelando algo subindo lá de dentro. Que mistério! Eles se aproximaram e ficaram os dois de queixo caído, chocados. Enquanto Yuki o examinava, ele se perguntou se era alguma tecnologia antiga, tipo, que coisa doida! O interesse dele até aumentou quando o bicho começou a se levantar. Que emoção! No entanto, o braço o empalou, e a Yaya, toda apressada, mandou ele recuar. Sai daí! Mas ele ficou todo empolgado com a força do bicho e sugeriu que o levassem pra guardar a cidade. Que ideia! Então ela decidiu atirar nele e o robô caiu rapidinho, tipo, toma essa! Yuki então se levantou e a questionou, mas ela respondeu que não podiam perder tempo com aquilo. Que pressa! Ainda assim, ele disse pra ela deixar ele consertar da próxima vez primeiro, e dessa vez, ela surpreendentemente concordou. Eles logo enfrentaram uma barreira flamejante que selava a passagem, um inferno, e aí percebeu que a corda dela era inútil, e disse pra ele que eles teriam que dar a volta que chato. Mas ele deu um passo à frente, dizendo pra ela esperar enquanto ele dava um jeito naquilo. Ela então começou a se perguntar se aquelas chamas eram só uma ilusão, tipo, será? No entanto, quando ela testou e o calor a queimou, tirando metade da vida dela, que dor. Então ela olha pro Yuki se perguntando por que aquilo não fazia nem cócegas nele, que mistério. Enquanto isso, Yuki sente que está só tomando um banho de banheira quente graças à sua conta de resistência ao fogo, que moleza. Ele logo puxou a alavanca e a chamou pra seguir, tipo, bora, apressada. Ela então exigiu saber como ele não foi afetado, mas ele só disse pra ela se apressar, que impaciência. Logo eles encontraram uma lâmina giratória que o Yuki quis pegar e ela perguntou, tipo, pra que isso? Ele a ignorou e estendeu a mão, mas levou um corte das lâminas. Que burrice! Então ele rapidamente a jogou longe pra parar a coisa. Com isso, ele percebeu que a armadilha anã precisava de uma fonte de energia. E ela disse, ah, isso é óbvio, né? Então eles continuaram em frente e chegaram na área central, né, o coração do lugar. Yuki começou a dizer que a recompensa era alta demais pra umas ruínas assim, mas ela discordou na hora. Ela também acrescentou que a recompensa não era alta, e perguntou como o ouro seria dividido, tipo, meu pedaço, por favor. Ele então ficou chocado ao ver que a recompensa dela era 3 mil, enquanto a dele era 30 mil, que diferença? Ela mostrou surpresa também, então ele perguntou, onde você conseguiu isso, criatura? Ela explicou que era caçadora de recompensas e que o mentor dela que passava todas as tarefas, o manda-chuva. Ouvindo suas palavras, ele questionou se ela sabia como verificar uma ordem de recompensa, tipo, você sabe o que está fazendo? Mas ela olhou pra ele com uma cara de, toda confusa. Então ele explicou que apenas ordens seladas pela guilda eram válidas, e a dela, bem, podia ser furada. Ela então amaldiçoou o mentor dela, que era um Zé Ninguém, e jurou que ia sair assim que tirasse a licença dela. Mas isso o fez sentir pena dela, porque, né, mentores são sempre um saco, uma dor de cabeça. De repente, uma voz ecoou pela câmara, zombando deles, tipo, olha a presa fresquinha chegando. Na frente deles, uma máquina começou a se transformar. Que bizarro. Ela até soltou uma risada distorcida, chamando-os de humanos tolos, que é arrogância. E Aya rapidamente consumiu uma poção para aumentar a evasão dela, se preparando para ver quanto tempo ela aguentava, a corajosa. Mas a máquina os avisou para eles nem tentarem, já que não tinham a menor chance de sobreviver. Que desânimo. Uma jaula logo se formou em volta deles, enquanto ela declarava que controlava a ruína inteira, a chefona. Ela então lançou seus ataques, mandando eles desistirem, tipo, não tem jeito. E Aya rapidamente se esquivou e perguntou, por que o Yu ainda está de pé, parado? Yuki, no entanto, calmamente descobriu que o feixe estava drenando a força vital. Que perigo. A máquina então perguntou se ele estava com medo e disse que a misericórdia era tarde demais, que maldade. No entanto, os dois estavam apenas ocupados discutindo a pequena fração de vida que o feixe tirou. Tipo, só isso? Então a máquina ficou toda confusa, sem entender por que Então eles ela estavam anunciou que, em vez de matá-lo, ia tomar o corpo dele, que estranho. audácia. E o que Ela respondeu então calmamente suspeitou perguntando se que isso Yuki significava tinha ficar uma livre pra viver uma vitalidade vida sem rara graça. e o declarou Que provocação. o vaso perfeito. A máquina alegou que Que eles já estavam honra. presos, mas o Yuki perguntou, tipo, é só isso que você tem pra oferecer? Ele então rasgou a jaula anã e disse que estava indo embora. A máquina ficou furiosa por ser ignorada. Então, ela invocou outro robô gigante, declarando que eles a forçaram a chegar a esse ponto. No entanto, Yuki ficou empolgado com a arma. Mas o robô começou a pisoteá-los, então Yaya se apressou em fugir. Seus pés acabaram caindo bem no lugar de Yuki, mas ele não parou e continuou a pisotear o chão.
Yaya viu isso e gritou para Yuki ter cuidado. A máquina então ordenou que o robô desse o golpe final, mas uma bomba caiu sobre ele e explodiu na hora. Yaya seguiu em frente, sabendo que se Yuki morresse, ela jamais conseguiria vencer o robô. No entanto, ele apareceu atrás dela e pediu para não explodir o robô. Ele até a levantou e disse que resolveria o problema. Depois de afastá-la com sucesso do robô, ele se virou para as máquinas, pensando em como pará-las. Ele até considerou amarrá-los antes de qualquer coisa. A máquina entrou em pânico com a força dele e decidiu tomar seu corpo à força, então avançou com um plano para matá-lo. Quando o feixe atingiu, Yuki percebeu que Bacchus estava tentando escravizá-lo com um contrato. Mas como Yuki era mais forte, Bacchus foi vinculado como seu servo. Bacchus então proclamou que o corpo de Yuki era dele, então Yaya correu para verificar Yuki, que havia ficado em silêncio. No entanto, Bacchus entrou em pânico quando não conseguiu controlá-lo. Yuki explicou rapidamente que jogadores não podem ser possuídos, o que deixou Yaya confusa. Ele disse que Bacchus havia se vinculado como servo, o que o deixou ainda mais em pânico. De qualquer forma, ele ordenou que Bacchus se juntasse ao robô e seguisse de Cygos. Bacchus resistiu, dizendo que não podia deixar um corpo sem alma. Então Yuki respondeu friamente que a morte era mais fácil, já que agora ele detinha a vida de Bacchus. Bacchus cedeu e se fundiu com o gigante, enquanto Yuki o mandava se mover em círculos. Yaya até se juntou a eles e ficou confusa. Deixando isso de lado, Yuki ordenou que Bacchus o seguisse enquanto partiam. Não muito depois, eles descobriram uma saída secreta e deixaram as ruínas. Yuki então percebeu que a escalada foi inútil, e Yaya o provocou dizendo que ele sempre complica demais. Enquanto seguiam, ele perguntou o que ela planejava fazer em seguida. Ela respondeu que seu objetivo era encontrar Shirley e pegar seu ouro de volta. Ele então disse a ela para ir para Cygos, pois ela precisava do apoio dele. Mas ele a viu ir em direção a uma carruagem, então decidiu seguir. No entanto, ele parou, pensando em como levar Bacchus junto. Enquanto isso, na casa de leilões, uma multidão já havia se reunido. Na seção VIP, Clark, nível 22, estava sentado no maior luxo para evitar jogadores comuns. De repente, foi informado que 100 mil de ouro estavam prontos. No entanto, ele descartou como muito pouco e ordenou mais 900 mil. O guarda respondeu que já haviam comprado tudo e que moedas extras estavam superfaturadas. Mesmo assim, ele disse ao guarda para prosseguir para que ele pudesse ser o líder do leilão. Enquanto isso, no palco, Savi disse a Vicky que tudo estava pronto. Ele então perguntou se Yuki voltaria, mas ela disse que não tinha certeza. Então ele disse que era uma pena, pois o leilão faria história. Prosseguindo, ele finalmente deu as boas-vindas à multidão para o leilão. De repente, Vicky ouviu uma voz familiar perguntando se o leilão havia começado. Ela viu Yuki retornar e disse a ele que ele chegou bem na hora. Sabendo disso, ele tirou um item para adicionar ao leilão, então ele disse a ela para mostrar a Savi a lista atualizada nos bastidores. Ela viu que era um artefato anão valendo 50 mil, e perguntou como ele conseguiu, mas ele apenas disse que era segredo e foi dar seu lance também. De volta ao palco, Savi apresentou a poção da velocidade, com o preço atingindo 1000 de ouro. Yuki ouviu enquanto os lances subiam para 1200 antes de Savi declarar o vencedor. No entanto, ele notou uma figura familiar lá embaixo. Era Yaya, e ele imediatamente mandou alguém convidá-la para seu camarote. Em pouco tempo, ela chegou e questionou por que ele estava ali. Enquanto ele perguntava por que não poderia estar, ela observou que aquele camarote era caro. Então ele casualmente confirmou e perguntou se ela havia resolvido seus assuntos primeiro. Ela respondeu que tudo estava resolvido pacificamente, embora ele visse que o nome dela agora tinha uma marca vermelha. De repente, Savi abriu a fase 2, definindo todos os lances em 1000 de ouro. Então revelou uma armadura de couro épica de nível 30. Yaya ficou chocada ao ver isso, pois era um equipamento épico. No entanto, ela viu Yuki casualmente fazer um lance de 1000. Pouco depois, Savi anunciou um lance de 1200 de Clark. Clark então sorriu e notou que algo digno de sua atenção havia aparecido. Enquanto os lances subiam, Yaya perguntou se Yuki era especialista em armadura de couro, mas ele respondeu que era especialista em armadura leve. Não muito depois, Savi anunciou que a armadura foi vendida para Clark por 3.600. Quando o próximo item saiu, Yuki fez um lance, então Yaya perguntou se ele estava dando lances para aumentar o preço. Ele casualmente se ofereceu para dar um lance por ela, mas ela admitiu que não tinha dinheiro. Logo, Savi anunciou que Clark havia ganhado as peneiras épicas por 2.000 de ouro. Clark ouviu e pensou que o leilão agora parecia sem graça. De repente, seu guarda se ofereceu para continuar comprando o ouro, mas ele parou em 500 mil. Enquanto isso, Yuki encorajou Yaya a dar um lance pela emoção. Ele a incentivou a fazer o próximo lance e ela ficou assustada, mas ele apontou para a arma e disse para ela dar o lance máximo. Então ela disse para ele não culpá-la se o lance subisse e ele concordou. Ela então apertou o botão várias vezes, então Savi anunciou que a oferta de 5.000 de Yuki deveria garantir o item. Clark ouviu isso e suspeitou que fosse um desafio para ele. Enquanto isso, Yaya confessou ter apertado demais, embora Yuki estivesse inabalável. Então ela perguntou e se ninguém aumentasse o preço, e ele disse que dinheiro não era problema. De repente, Clark aumentou o preço para 7.000, o que Yaya achou excessivo. No entanto, Clark permaneceu confiante, afinal, ele é o filho do homem mais rico. Para sua surpresa, Yuki imediatamente elevou o lance para 10.000. Os números continuaram a subir enquanto Savi anunciava cada aumento. Então, em 19.900, ele comentou que nunca tinha visto uma disputa tão acirrada.
De repente, Clark elevou o preço para 50.000 moedas de ouro. Então o martelo caiu e o item foi vendido a ele. Com isso, Clark se perguntou se alguém ainda ousava desafiá-lo, mas sua atenção logo se voltou para o próximo item. Ele viu uma caixa e ficou curioso sobre ela. No entanto, Sabe disse que o nome permaneceria oculto, pois alguns poderiam dar lances muito rápido. Ele então convocou a plateia para testemunhar uma obra-prima. Quando a vitrine se abriu, ele revelou um antigo artefato anão. É uma máquina tipo aranha com preço inicial de 50.000 moedas de ouro. A multidão reagiu instantaneamente e os lances dispararam para 100.000. Savi então observou que ela poderia funcionar infinitamente em intensidade máxima quando ligada. Ele também acrescentou que poderia servir em batalha, então eles deveriam aproveitar essa chance. Clark ficou furioso enquanto os lances subiam, e perplexo como outros podiam pagar tais somas. Ele até suspeitou que o ouro era escasso porque outros o estavam secretamente acumulando. Enquanto isso, Yaya perguntou a Yuki se a máquina tinha vindo das ruínas. Ele confirmou que o achado era real e adequado para venda. Ao ouvir que era utilizável, ela se perguntou por que ele a deixou ir. Ele explicou que Bacchus dominava a tecnologia anã, então haveria mais. Enquanto isso, Clark disse ao guarda para acumular mais ouro, independentemente do custo. O guarda então duvidou que valesse a pena, mas Clark insistiu, e Yaya logo viu a taxa de ouro saltar para 1 para 300. Então ela decidiu vender as moedas de ouro que possuía, e Yuki concordou. Depois que ela saiu, Vicky chegou e perguntou o que Yuki precisava. Ele então a instruiu a transferir o City Gold para ele, e ela obedeceu. Logo, Savi parabenizou Clark por seu lance de 1.200.000,0 e encerrou o leilão. Mais tarde, na sala de acertos, Yuki e Clark finalmente se encontraram. Clark percebeu que Yuki era seu oponente e questionou sua presença, apesar de não ter feito nenhuma compra. Ele então acreditou que Yuki veio para cobrar e o instou a não se revelar. Yuki admitiu que estava ali para o pagamento e instruiu Savi a completá-lo. Ele também revelou que o artefato era dele e que vender ouro a preços altos restaurou o suprimento. Então ele casualmente se despediu, até oferecendo uma breve palavra de agradecimento. Clark cerrou os punhos com raiva, olhando para ele e silenciosamente jurando fazê-lo pagar. Mais tarde, no habitado Pássaro-Trovão, Yuki alcançou o pico e sentiu a forte aura espiritual. Logo, um imponente Pássaro-Trovão de nível 90 apareceu diante dele. De volta à cidade de Saga, Fiona viu o círculo de teletransporte brilhar por perto. Yuki logo apareceu em cima de um Pássaro-Trovão, e isso a surpreendeu. Mas o olhar dele caiu sobre o nome vermelho dela, e ela explicou que quase a matou. Ela revelou que soldados de Shaq viram alguns deles com nomes vermelhos e os perseguiram. Então, agora todos em seu grupo também haviam sido marcados. Ao ouvir isso, ele se lembrou que a cidade vizinha era perto de Sagos e pensou em visitar, então ele rapidamente partiu em sua montaria enquanto Fiona pedia para ele ir mais devagar. Enquanto isso, na câmara do conselho da cidade de Shaq, os líderes se reuniram. Foi relatado que suas forças enfrentaram os aventureiros de Sagos e caíram sob ataques de leopardos das sombras. Depois de ouvir isso, o senhor da cidade pediu ao mensageiro para se retirar. Então ele voltou sua atenção para seu filho Mike, que parecia pensativo. Mike então disse que foi ao leilão de Sagos na noite passada e viu algo notável. O senhor da cidade ficou então espantado que Yuki dominava os segredos da arte anã. Ele sabia que o conhecimento anão era raro e a ligação de Sagos era vital, mas o conflito já havia começado. De repente, um soldado entrou correndo, relatando um aventureiro montado em um pássaro gigante na praça. Ele também acrescentou que a pessoa era Yuki. O senhor da cidade então ficou nervoso, perguntando-se por que ele veio tão rápido, mas seus subordinados já estavam perguntando se deveriam lutar ou se render. Após um breve silêncio, ele ordenou que todos enfrentassem Sagos com total determinação. No entanto, Mike aconselhou cautela, já que Sagos era perigoso de desafiar. Seu pai concordou, mas disse que o confronto de ontem tornava a reversão impossível. Apesar disso, Mike decidiu que tentaria negociar, mas seu pai gritou para ele parar. Então ele se adiantou, dizendo que iria também. Na praça da cidade, ele se aproximou de Yuki e confirmou sua identidade. No entanto, Yuki não perdeu tempo e ordenou rendição ou ruína. Então Mike perguntou se isso era devido ao confronto de ontem. Mas Yuki descartou a ideia. Ele anunciou seu plano de conquistar todas as cidades ao redor, começando por Shaq. O senhor da cidade ficou furioso com isso e jurou que ele não sairia vivo. No entanto, Yuki os lembrou. Aventureiros nunca temem a morte. Ele repetiu sua exigência e liberou uma aura esmagadora. Ele até os pressionou para se apressarem, pois ele iria para a próxima cidade. Mike então perguntou o que Yuki exigia se eles escolhessem se render. Ele também insistiu que eles não ajudariam em suas guerras. Ele respondeu: Shaq deve servir a Sagos e pagar tributo, não lutar. Pai e filho trocaram um olhar e ficaram claramente espantados. Após considerar, eles se renderam, e isso agradou Yuki. Então ele deixou a cidade em seu Pássaro-Trovão sem mais demora. Mike ficou feliz que seu pai não se meteu com Yuki, mas afirmou que não se submeteria facilmente, sabendo que a expansão de Yuki enfrentaria oposição. Então ele pretendia coletar informações de Sagos e unir cidades para resistir a Yuki. No entanto, se Yuki se mostrasse muito forte, ele cooperaria pela paz. Assim, ele aconselhou Mike que as soluções variam, mas um verdadeiro Lorde coloca a cidade em primeiro lugar. Mais tarde, na cidade de Hoka, Nobu cumprimentou Yuki e perguntou o propósito de sua vinda. Yuki declarou que veio para fazer de Hoka uma vassala de Sagos e perguntou se havia objeções. Nobu aceitou imediatamente sem resistência.
Ele até se ofereceu para construir um círculo de teletransporte ligando as cidades. Então Yuki concordou casualmente e logo partiu. Enquanto ele voava, Nobu pediu para ele ir mais devagar e ficou intrigado com tanta facilidade. No dia seguinte, na cidade de Sagos, Yuki acordou, ainda se sentindo cansado. Vicky percebeu e perguntou por que ele não havia descansado. Ele explicou que seus passeios pela cidade o mantinham fora até a noite. De repente, alguém chegou perguntando por que ela foi convocada. Mas Yaya finalmente descobriu que Yuki governava Sagos, o que explicava o leilão. Ele então questionou por que ela não sabia, e ela admitiu que jogava sozinha, mas ele disse a ela que não precisava estar sozinha, e ofereceu o comando da 2ª Legião. Ela ficou momentaneamente atordoada com a oferta, mas sabendo que não tinha outro caminho, ela sorriu. Então ela finalmente aceitou a oferta. Nesse momento, Fiona e Mod retornaram e perguntaram o que estava acontecendo. Yuki aproveitou a oportunidade para apresentar Yaya como a nova companheira deles. Ela então os cumprimentou simplesmente, pedindo para ser chamada pelo nome. Então Mod se apresentou de maneira composta, enquanto Fiona a acolheu calorosamente. Depois disso, Yuki disse a eles que os reuniu para planejar o ataque. Ele então espalhou um mapa, explicando que 4 lords próximos haviam concordado em se submeter. No entanto, Chaka, White, Trotter e Stam recusaram, então a guerra foi declarada para começar em breve. Mord observou que era um contra 4, mas ele confiava na força deles. No entanto, Yuki alertou que poderia se transformar em um contra 8. Isso chocou a todos, já que ele disse que os 4 haviam prometido submissão. Mas Vicky notou que a decisão apressada tornava suas intenções duvidosas. Yuki concordou e alertou que essas cidades ainda poderiam ajudar seus inimigos, como traí-lo vazando informações. Vicky então ofereceu mais guardas, mas ele disse que os vazamentos não importavam. Ele até sorriu e notou que tudo estava dentro do plano. Ele queria que eles vissem que a estratégia não significava nada diante da força absoluta. Ele também admitiu que seus movimentos provocariam o servidor inteiro, mas permaneceu confiante, acreditando que não tinha nada a temer.